Fala galera, beleza? Estamos hoje aqui entrevistando Carlinhos Santana, Dr. Aderso Bussinger. Vamos falar um pouco aqui sobre movimento operário, movimento sindical, anistia e várias outras questões. Carlinhos, muito bem-vindo. Dr. Aderso, muito bem-vindo. E para a gente começar aqui, vamos falar um pouco sobre a anistia, né? A gente teve recentemente essa decisão no Congresso Nacional relacionada ao Bolsonaro, mas é importante dizer que são duas coisas diferentes. A anistia política da perseguição que foi sofrida lá de trás e agora. Qual que é a perspectiva? Vamos lá, doutor Aderso. Eu começo, Carlinhos? Não, vai você. Antes de responder, o Bruno, quem eu cumprimento aqui, boa tarde, eu quero registrar aqui minha satisfação de estar com o ex-deputado Carlinhos Santana. Carlinhos eu conheço já desde o movimento sindical, operário, como presidente do Sindicato dos Ferroviários que ele foi, e pessoa que eu tive, dirigente que eu sempre tive muita admiração, sobretudo por manter as tradições de luta da classe trabalhadora, da classe operária e do sindicalismo, né? Você trouxe isso para advocacia, para o parlamento, é uma característica sua, e isso é importante, é bom ver. Obrigado. Isso aí eu sempre registro isso. E vocês dois passaram por isso na pele, né? Foram investigados, monitorados pelo SNI, pelo DOPS. Como é que vocês veem isso aí hoje? Ele já era presidente do sindicato quando eu conheci como ainda estagiário de direito ou tão recém-formado, né? Ele já estava adiante de mim aí atuando. Não, mas eu acho que acho que primeiro aquela conjuntura para nós foi muito importante, né? Sim, claro. Uma conjuntura que a gente saindo assim da ditadura, né? Nos primeiros passos para sair da ditadura, ela construiu uma consciência de classe muito forte. Acho que isso assim, se a gente for fazer uma comparação, hoje a gente não tem 10% do que aquela governo, não é? Era um negócio muito rico. E assim, você tinha, além do movimento sindical, você tinha um movimento social também muito pujante. Você é o exemplo da Igreja Católica, né? Sim. Então, você tinha... Eu me lembro que a minha primeira manifestação que eu participei foi com 17 anos, na luta contra a carestia, para a gente melhorar o hospital, que hoje é o Alberto Schweitz, lá em Realengo, e hoje é o hospital... movimentos pastorais, né, de igreja. Pastorais, entendeu? Então você era formado, entendeu? Você tinha essa questão. Uma formação política, a formação, a própria P, né? Isso, entendeu? Então isso vai trabalhando. Então acho que o doutor Aderso, que conviveu muito jovem como eu, assim, acho que a gente trouxe aquela experiência e eu tento manter, porque também tu tem uma característica no Brasil, né? Porque a esquerda no Brasil, ela é muito formada pela classe média, né? Sim. Entendeu? Então isso a gente tem pouca história, as histórias dos operários não são contadas. Então você tem uma dificuldade enorme. Então a gente, assim, acho que assim, é muito rico. Se você vai hoje procurar na literatura, tem pouca coisa. Mas era um momento riquíssimo. A gente chegou a botar mais de 50 mil pessoas na rua em passeata, entendeu? Porque a gente tinha as grandes estatais aqui, entendeu? E depois nós tivemos um período que hoje o doutor Aderso pode até aprofundar mais, que é o processo daqueles companheiros que foram caçados, companheiros que foram muito perseguidos. Eu, depois, com a ajuda do advogado, eu descobri que só eu tenho 85 anotações. É um subversivo. É subversivo. Tudo, depois que eu fui ver que tudo que eu fazia tinha alguém, entendeu? Alguém na minha cola ali do lado, entendeu? Tinha coisa que você nem lembrava, né, cara? Nem lembrava. O cara tava lá, tava lá. E isso não aconteceu só comigo. Assim, vários companheiros. Tem um fato que foi que não tem registro. Assim, registro que eu já procurei, sou uma pessoa que gosta muito de ler. Quando 1988, a abolição fez 100 anos. E nós fizemos uma passeata. Uma passeata que todas as passeatas nossas saía da Candelária para a Cinelândia. Só que dessa vez nós invertimos. Nós íamos direto da Candelária para a Central do Brasil. E aí diziam que nós íamos tirar
Entendeu? Iam fazer uma manifestação contra o Caxias, porque todo mundo sabe da história do Caxias, né? E o forte ali, né? Do forte. Pô, o exército fechou. Naquela época, 5 diretores do meu sindicato foi preso. Ali. 5. Eu me lembro, foi o companheiro Naô, o companheiro Fernandão, o companheiro Sidney, outros 2 eu não me lembro. Assim, foram presos, entendeu? E rodaram a noite toda com eles, a noite toda. Aí, pô, você vê, pô, em 88... Em tese, né? Já em tava tese, ali, né? você já tá... Não, Tinha nada abertura. disso, entendeu? Não, Então, já tinha terminado, mas ainda eram os resquícios ainda. né? então você vê muito fato, entendeu? Muitas coisas, mas eu acho que isso enriquece a nossa história. O grande problema nosso é que tentam destruir esse período histórico, que eu acho que esse período histórico pode formar uma nova geração, entendeu? E eles tentam destruir. Eu, como professor que sou hoje, eu vejo, não há debate nenhum. As pessoas não sabem nem o que é um período ditatorial no nosso país, entendeu? Tá que apagou muito, né? radicalizado, né? É. O que me chama a atenção é que é o seguinte, a briga na época, né, boa parte, pelo menos na década de 80, era para redução de horas, para pagamento 13º, férias, direitos trabalhistas básicos, e hoje tentam descolar essa anistia como se fosse baderneira, depredação, como aconteceu no 8 de janeiro. Como é que você vê isso, né, no movimento que você e milhares de outras pessoas lutaram por condições melhores de classe, para o desenvolvimento de questões básicas no Brasil, e tentam deturpar isso? Eu acho que nós temos uma questão que eu acho que ela é central. Quem detém informação? São nós, operário? Ou quem tem os meios de produção e o meio de comunicação na mão? O que nós estamos fazendo aqui é uma coisa rara. É novo no Brasil. É novo no Brasil. Naquela época nós não tínhamos. Nós não tínhamos. Panfleto, no máximo era um panfleto que a gente fazia. Panfleto, não tinha nada. Era Mano. panfleto, Que era crime, né? panfleto e carro de som. Panfleto e carro de som, isso aí. E disposição para fazer. Panfleto e carro de som. Entendeu? Então o que acontece isso? O outro argumento tinha jornal. Entendeu? Um parênteses aqui, eu fui advogado de um sindicato de metalúrgico em São José dos Campos, que o pessoal uma vez fez um projeto de uma rádio comunitária, quando elas surgiram. E aí o sindicato montou uma rádio e distribuiu radinhos pequenininhos Aqueles órgãos pequenos dentro da empresa. As coisas estavam indo muito bem, né? Porque tinha a rádio e pela rádio ia fazer as transmissões todas para a GM, inclusive. Olha para onde os radinhos tinham lá. Fecharam a rádio. Não, mas isso... Arranjaram um jeito de acabar rapidinho. com a rádio comunitária. Mas aqui também Eu digo nós assim, era um princípio de difusão. Avanço e difusão. Nós tínhamos... Eu enquanto... Aqui teve algum... Naquela época teve vários. Estava no ABC. Aqui teve isso também? A primeira eu trabalhei com rádio, isso, rádio comunitária. Chama-se Novo Rumos. Eu trabalhei uma com rádio que ainda comunitária. existe lá em Queimado, na Baixada Fluminense. Novos Rumos em Queimado. Quem fez ela foi um ex-padre que hoje está no Viva Rios, o Tião. Entendeu? Eu me lembro que eu fui uma das primeiras pessoas a ser entrevistada nessa rádio. Eu era presidente da CUT. Eu era presidente da CUT do estado e eles me levaram. O Bruno talvez não saiba, eu nunca comentei com você, eu trabalhei com rádio comunitária. Lidei com rádio comunitária lá em São José dos Campos, quando esse movimento surgiu, porque esse movimento ele é de 90, 92, 93, é década de 90. Não é que não houvesse iniciativas, mas 90 veio uma legislação, teve uma abertura para isso. Mas quando os movimentos de esquerda, os movimentos sociais e as entidades, associações, sindicatos começaram a utilizar isso, e sobretudo os que tinham mais estrutura, aí eles foram fechando, e hoje em dia... Doutor, aqui nós tínhamos um que era fundamental, dentro da favela do Jacaré. Dentro da favela do Jacaré tinha uma rádio comunitária. Ainda tem algumas, um número bem menor. Né? Eu, quando fui parlamentar, eu consegui legalizar duas. Imagina aí. Consegui legalizar uma em Campos, entendeu? Que está na mão do movimento sindical até hoje, eles fazem lá. Pronto, no sindicato do saneamento. E tem uma em Pinheiral. Um caso exitoso, né? Um caso... Entendeu? Em Pinheiral. Então, nós conseguimos... E você sabe quem era o ministro nosso, do governo Lula? O Miro Teixeira. O Miro Teixeira abriu a porta para o movimento, entendeu? Aqui naquele período a gente conseguiu, entendeu? Conseguiu. Agora, eu acho que assim... além do panfleto e o carro de som, nós tínhamos uma coisa que também nos ajudava
Assim, primeiro que era porta de fábrica. Então você tinha um contingente Fluxo ali. alto, né? Pô, você tinha um contingente enorme. Eu aproveitava muito para fazer, era no horário de almoço, eu entrava nos restaurantes, entendeu? Da peãozada ferroviária, restaurantes, e subia. Aqui na Central do Brasil tinha uma que chamava restaurante Baronesa, entendeu? Então vinha companheiros nossos de tudo quanto é lugar, entendeu? Daqui do Rio de Janeiro, entendeu? Daqui da capital, iam para esse restaurante, entendeu? E aí o que eu fazia? Mano, dava 11h30, eu já ia me deslocando. Aí meio-dia eu entrava, subia, pedia, ó, quero 10 minutos aí de atenção de vocês, aí todo mundo aí, calma, fala, vamos para a Assembleia, tem isso, aquilo outro, entendeu? Daqui a pouco, até chegar alguém para tirar nós dali, para tirar nós. Então eu acho que era muito rico. Tem o Aderso pode falar, porque nós somos da mesma geração. Acho que assim, tem um detalhe que é a nossa formação. Assim, a nossa formação fazia com que nós, tudo que fazia, a gente tinha um brilho nos olhos. A gente entendia que a gente estava fazendo ali. Não é, a gente ia ser beneficiado. Tinha uma construção do amanhã, né? Do amanhã. Assim, não era aquele negócio do material, imediatismo, é aquele material para você. O que a gente não vê hoje na garotada. A garotada está com outros, claro. A garotada está com outros, tem outros ideais, essas coisas todas. Mas assim, eu acho que esse lado coletivo, esse lado de pensar no amanhã coletivamente. Não é. Porque hoje se pensa muito no amanhã, mas individualmente. Nós não, tudo para nós era coletivo. Você não tinha nada individual. Nem tanto que nós abrimos muito a questão do individual. Quantos de nós perdemos família, perdeu, assim, e isso muitas pessoas não entendiam. Diziam que parecia até que era religião, idealista, entendeu? Né? Não, mas não é. É porque era a formação. A gente tinha uma necessidade de transformar. E aí, hoje, a gente não consegue fazer um link com o que tem hoje é fruto lá de trás. Agora eu concordo com você, Carlinhos. Agora vamos voltar à questão da anistia, que é a sua pergunta, sim. E eu também não vou poder ficar, infelizmente, até o final aqui da nossa conversa aqui, que vou ter que fazer uma viagem, mas assim, você começou perguntando pela anistia. Olhando para trás, toda essa ideia do coletivo, e você vê essa tentativa de descredibilizar. Então, em primeiro lugar, é importante dizer o seguinte, embora formalmente tenha o nome de anistia, e o Congresso tem aí essa prerrogativa de constitucional, enfim, mas o conteúdo disto, o conteúdo e finalidade disto não se adequa ao conceito tradicional, universal de anistia. Não. Por quê? A anistia, você tem uma situação em que perseguidos por um Estado autoritário, autocrático, ditaduras e tudo mais, lutam contra esse Estado, né? São presos em função disso, são muitos falecidos. Com suspensão de garantias, né? E aí se obtém, então, o chamado perdão, né? Para virar essa página, no caso, e superar isso. Só que, no caso aqui, você não teve ninguém perseguido pelo Estado de Direito brasileiro. Não, o Estado não vai pedir desculpa. Entendeu? O Estado não está pedindo desculpa. O que é o contrário. O que essas pessoas estavam fazendo era exatamente pregando a intervenção militar, pregando o regime militar. Claro. Então, não se aplica a esse pessoal o conceito de anistia, Bruno. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Isso é impunidade. Eles querem impunidade por terem tentado um golpe contra o regime democrático. Não é a anistia dos que foram perseguidos por um regime autoritário. Durante décadas, né? Décadas. Não é isso. Mas faz o jogo de palavra. Isso é anistia. Não é anistia. Formalmente, está lá discutindo a anistia. Se bem que o que eles votaram agora foi a dosimetria. Foi para diminuir a pena dos golpistas. Correto? Mas entendeu? Isso é importante dizer, porque a anistia está dentro daquele conceito de justiça de transição, que tem a ver com o quê? Com a passagem de regimes autoritários para regimes democráticos. Isso. Ora, nós estamos num regime democrático, com todos os problemas que ele tem. Mas é um regime democrático, é um Estado de Direito. Como você enquadrar a atuação dessas pessoas como perseguidos se eles estão no regime democrático? Um devido processo legal, com julgamento. Absolutamente tudo. Esse pessoal ampla defesa. A OAB acompanhou isso, eles têm
O Brasil inteiro acompanha. Aliás, o que não falta para eles é advogado. Eles têm advogados bastante, tem tudo. E tá certo que tem que ter, ninguém mas é contra aí, advogado. eu quero só, eu acho que assim, eu quero Entendeu? Não é anistia. Eu acho que assim, dentro do campo jurídico, do campo teórico, tá fácil. Mas aonde entra a Márcia aí? Aonde entra os trabalhadores, aonde as trabalhadoras, aonde o pessoal do campo entra, assim, no fundo, se usou um parlamento. Sim. Um parlamento que não, entendeu? Para fazer a impunidade. É essa coisa que eu falo. É isso que eu fico. A gente fica muito debatendo, mas lá, se a gente não fizer fazer com que a sociedade passe a discutir esses grandes temas, vai virar um tema meramente de 513 deputados federais e mais 81 senadores. É isso, mas entendeu? Aí é que a gente faz assim. Por quê? Porque, no fundo, há toda uma discussão da gente tentar cada vez mais legitimar esse processo que está aí. Então, não, normalizar a exceção, né? Claro, você normaliza. E aí que há um erro. Mas o erro tá também, eu acho que a gente também peca muito na não informação. Peca muito a gente. Porque se a gente não criar uma sociedade que conheça os seus direitos, entendeu? Que passe a discutir mais, isso aí vai ser fichinha. Concordo com você. Fichinha. Várias outras coisas vão acontecer, entendeu? A gente está vendo. Vamos. Quer radicalizar? Vamos lá. Vamos pegar a questão do Banco Master. Porra, o Banco Master, o que aconteceu aqui nesse estado, que vai acontecer com os aposentados, que vai acontecer com os funcionários públicos, vão pagar a conta, e você não vê uma manifestação, amigo. Parece que as pessoas estão satisfeitas, estão em casa, e depois vão ficar chorando que foi reduzido o seu salário. Pô, minha aposentadoria, olha, eu paguei lá tanto de Previ, entendeu? Essas coisas todas, e agora tá assim. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, né? Claro, falido, um governo falido, entendeu? Vamos ter agora 19 bilhões de déficit orçamentário. E aí você não tem uma manifestação, amigo. Que é isso? Está passando sem manifestação popular. Sem manifestação popular, acabou. Aí sabe o que a gente fala? Não, isso é caso da polícia. Claro, a gente tem que botar todo jeito na cara. Mas assim, nós temos que dizer que está insatisfeito. Os caras têm que pegar o contra-cheque deles e dizer aqui, ó, entendeu? Quanto eu estou recebendo. Eu paguei esse negócio aqui, eu paguei o tempo todo. Então, é essa que a discussão que eu vejo que a gente está perdendo. Está perdendo por quê? Porque a gente está fora da sociedade. O setor mais à esquerda está fora. A gente não está no samba, a gente não está no futebol, a gente não está no meio da rua, entendeu? A gente não está em nada. Essa que é o grande problema. Coisa que nós estávamos no passado. Sempre teve na base, atuando, sempre, entendeu? Lá discutindo, para lá, essas coisas. Porque a gente acha que a rede social hoje vai fazer tudo, mas não vai. Não vai, porque o negócio... E aí, entendeu? Eu fico assim, muito, muito, muito triste. Porque a gente tem temas que são fundamentais para nós, para a gente poder estar discutindo. E eu acho que assim, está perdendo um grande momento. Eu concordo com você, sim. Agora, voltando aqui à anistia, voltando à anistia aqui. Por exemplo, situado isso, que essas pessoas não se enquadram no tipo de situação em que são perseguidos por um Estado autoritário. Não são. Então, vamos... por mais que tenha o nome de anistia, mas... São coisas completamente distintas. São golpistas, são criminosos. São criminosos. Depredação. Mas o Supremo vai ter coragem de dizer isso? Então, mas o quanto a dosimetria também o Supremo disse. O Supremo disse que eles são criminosos. O problema é que a Câmara dos Deputados agora, se aprovar o projeto de anistia mesmo, que é o que eles querem, aí eu entendo que é inconstitucional. A dosimetria tem uma discussão que pode ser, mas se bem que eu acho que a própria dosimetria também é inconstitucional, mas eu digo... Tem lei para isso. Agora, o Congresso, depois de concluídos os julgamentos, votar uma anistia que nem se aplica, que nem é anistia, claro, isso vai ser um absurdo, outro crime. Agora, o que é pior de tudo? A história do Brasil mostra que toda vez que isso acontece, isso é o incentivo a novos golpes. Não, novos golpes. Mas radicaliza mais. Juscelino foi alvo de uma tentativa de golpe e anistiou, e depois
sofreu com golpistas que ele próprio anistiou. E assim vai. E mais né? do que nunca nós estamos sofrendo uma E pressão estamos- muito forte o golpe- dos Estados Unidos, né? Da Claro. doutrina O golpe Trump, de né? 64, inclusive, estão envolvidos ali vários que eram golpistas do período de Juscelino. Então, Isso. a questão da anistia, eles tentam desvirtuar. Aliás, eles utilizam todas as bandeiras democráticas, tomam para si. Pedem Isso. agora o devido processo Como- legal, como que o Brasil, questionavam quando né, o Lula estava preso e outras pessoas. Então, isso é muito sério. Enquanto isso, no Brasil, ainda sobre o tema da anistia, há muitos trabalhadores que foram perseguidos, Isso. que realmente penaram, sofreram prejuízos pessoais, financeiros, tiveram suas vidas realmente Dilaceradas, destruídas. pela ditadura militar, que até agora não foram anistiados. Isso é um absurdo, isso é um É, absurdo. né? Um absurdo. Assim, existe uma burocracia Isso é um que, problema. É tão que difícil faz. reconhecer? Eu acho que assim, não tem vontade política. Porque se há um erro. Vamos pegar um exemplo concreto aqui, nós. Os companheiros do Arsenal de Marinha. Pronto. Pô, 85, todo mundo. Eu me lembro, assim, em 85 eu tinha 24 anos de idade. Eu vi esse. Bom exemplo, hein? Bom exemplo. Pô, é o exemplo concreto, todo mundo viu, tá na imprensa, tá na mídia, tá aí, as pessoas tá. tinham que botar a capa. Aí que eles eram civil e enquadraram eles como militar e mandaram mais de 1.000 homens embora. Sabe quantos foram anistiados hoje? Quase nada. 26. Um absurdo. 26, aí o que é isso? É vontade política. Mas assim, fazer uma reparação. Os caras estão com mais de 80 anos de idade, todo mundo doente. Todo mundo doente. Não tem tempo pro INSS. Não que tem perdeu, nada, não nada. tem um negócio. É uma vergonha. Eu estou debruçado, o doutor Adesso, vocês estão debruçados Questão também. do Arsenal de Marinha é uma questão Senado muito séria. porque eu quero dizer para você, assim, com toda a humildade, quando eu fui no sindicato dos funcionários públicos federais ligado aos civis das Forças Armadas, quando eu chego no auditório, quando eu vejo uma reunião, eu pergunto, por exemplo, que reunião é essa? Aí um cidadão chega para mim, não, Carlinhos Santana, isso aqui são o pessoal do Arsenal. Ainda, né? Aí eu falei, vem cá. Inacreditável, Eu falei, que momento eu tô, amigo? Eu tô achando que esses caras já tá tudo anistiado. Não. Pô, assim, é essas coisas que me deixa triste. Me deixa triste. Já era pra gente estar fazendo. Que a importância da Comissão de Anistia, o trabalho Claro. dela, agora falta muito, está muito aquém. Não, tá muito aquém. Muito aquém, Entendeu? muito Assim, aquém. e não tem. E aí é que eu vejo pra você. O Arsenal de Marinha, tô dizendo porque eu já falei, eu fui lá. O Arsenal de Marinha, ele tem que ser tratado de uma forma totalmente diferente, como é o pessoal da terra. Acho que isso tem dois sim, setores. os camponeses Os camponeses, entendeu? Acho que assim Diferente. tem que ser tratado. E aí, o Arsenal de Marinha, o meu sonho era levar esses homens para a porta do Arsenal de Marinha. Aí sim, o Estado tem que pedir desculpa a eles pelo Fazer que uma fez. caravana lá, uma Fazer, sessão entendeu? lá, né? É isso, o Estado tem que fazer entendeu? Pedido de desculpa. Aqueles que estão mortos, as suas famílias, entendeu? Até pros netos deles saberem a história do avô. Não é isso, entendeu? Eles, a maioria, tá todo morando na Baixada Fluminense, nos piores lugares do nosso estado. Sabe, É uma sensação Pode de injustiça que fica perpétua, que o Porque- filho Claro. vê, o Porque, neto na vê, verdade, se verdade, revolta. É, que aí o neto chega só dizer, o neto chega e diz assim, valeu a pena. Diferente de mim, que tinha um avô, que era militante do Partido Comunista, que minha mãe tinha medo de eu entrar pra política porque viu o pai dela sendo preso. Mas que no dia que eu descobri isso, aí que me deu me culpar, falei, Coçou, meu, porra, é nada. comigo E mesmo. militar, em sargento, do militar, só que ele era do partido, ele era sargento do Exército e militante do Partido Comunista. Entendeu? Então, assim, é diferente. Tu já imaginou se essas crianças souberem, netos desses homens, entendeu? Homens e mulheres do Arsenal de Marinha, souberem da história desses homens? Que orgulho que eles vão ter do avô. Agora não. Tá lá eles passando mal, doente, Implorando entendeu? por uma anistia pelo pô. reconhecimento Porque do Estado. olha o paradoxo, né? Enquanto os golpistas estão falando em anistia, que a anistia não se aplica, como a E gente julgando conversou aqui, rápido eles, você né? tem no Brasil uma situação que não foi concluída sequer ainda. Há décadas. Não está concluída a anistia em relação ao regime militar de 64. Claro. E quem nisto mais está realmente a necessitar e qual é a dívida maior? O setor que tem a maior, com o qual se tem a maior dívida são os operários. São os operários. Porque, assim, evidentemente, se quer que todos fossem anistiados, mas os setores de classe média foram anistiados, estudantes, claro. intelectuais, Isso. universitários, e estão certos, absolutamente. Tá correto. Porque lutaram
lutaram, diferente de setores de classe média que vão para frente de quartel pedir golpe, né? Setores de classe média foram lutar contra a ditadura, muito bem, muito corretamente foram anistiados, intelectuais, professores, tudo isso. Agora, o setor operário no Brasil, a anistia em relação a ele ainda é inconclusa, o Bruno. Por mais que você tenha processos importantes, como tem na GM, Embraer, Volkswagen, Mercedes, CSN, mas o conjunto, a quantidade de trabalhadores, de operários que foi perseguida e que perderam seus empregos e foram monitorados e tiveram que se autoexilar no Brasil, porque o pobre ele não tinha como se exilar no exterior. O que ele fazia? Se escondia no Nordeste, se escondia na Baixada Fluminense, era o autoexílio. Bahia, a clandestinidade era diferente, né? E essas pessoas não foram ainda, não foi concluído. E o Carlinhos citou muito bem. O caso mais grave de todos eles, o mais vergonhoso, é o Arsenal de Marinho. Não, que é notório, inclusive, não tem o que provar, né? Não, eu acho que assim, acho que vocês que estão debruçando juridicamente sobre a matéria, vocês têm uma responsabilidade de produzir livros. Eu acho que vocês poderiam pegar alguns fatos e transformar. O Arsenal é um, entendeu? Um fato. Pô, eu na ferrovia, você tem. A história da ferrovia? A história é incrível. Você tem dois caras, faz três. Foi o único setor que foi julgar no tribunal. Não foi caçado. Eles não foram caçados, foram lá, caçados. Não, eles foram julgados, foram presos e passaram 3 anos na Ilha Grande. Lei de Segurança Nacional. Lei de Segurança Nacional. Batistinha, Aroeira e tem mais um que eu esqueci o nome. Entendeu? Então, esses caras, eles conseguiram anistia. Mas, entendeu? A família deles sofreram igualzinho condenado. 3 anos entrando dentro do mar adentro, entendeu? Pegando em Mangaratiba a barca para ir. Entendeu? O Batistinha virou deputado federal, o Aroeira virou presidente. Era presidente da lideranças, são exceções. São exceções. E aí eu conheço casos que eu trabalhei numa oficina onde tinha um contingente de militantes forte do Partido Comunista, que eles contavam. Eu entrei nessa oficina. Eu entrei na escola da rede com 15 anos e fui fazer estágio com 17. Então, com 17 anos, eu sentava com esses velhos que eles contavam a história. Ali em Engenho de Dentro, o exército tomou. Então, fazia aquele corredor polonês. E aí, ó, esse é, pum, entendeu? Então, é um negócio assim, foi um negócio absurdo, que, além da pessoa, acabou com a família deles. É isso que as pessoas não entendem. A família. Tem vários municípios, Cachoeira de Macacu é um que foi destruído. Cachoeiras foi um dos municípios aqui no Rio de Janeiro onde houve mais repressão. Claro. Tem outro que é Macaé. Macaé, num dia, foi 167 pessoas presas. Num dia só. De ferroviário. Muitos ferroviários. Entendeu? Você tem aqui, num clima excelente, bonito, quem puder ir lá visitar, Miguel Pereira, você tem um lugar chamado Portela, que é a maior oficina da rede ferroviária. Pô, Portela também teve muita gente presa, entendeu? Então você tem cada local, cara. Onde está isso? Está escrito aonde? Então são histórias que parece que se perdem, né? Se perdem. E é triste, porque se você for numa escola, nesses municípios, eu duvido que os professores sabem. Ou vão falar que você está delirando. Claro, entendeu? Claro, entendeu? Então, aí eles botam lá um nome de uma escola lá, não sei de quem lá, mas por que não botam o nome desses companheiros que sofreram? Mas sabe o que me parece, Carlinhos? São poucos exemplos, são poucos casos que se fez justiça. Claro. Não, só antes de você dizer, nós temos um caso concreto. Tem um bairro aqui no Rio de Janeiro que é Deodoro. Deodoro é uma comunidade ferroviária, não é mais hoje, mas foi, porque o Deodoro você tinha a maior oficina, o maior entroncamento, entendeu? Ali tinha em torno de 5 mil trabalhadores. Todas as ruas era nome de um ferroviário, e pasme você, todas elas do Partido Comunista. Agora você vai lá, não tem mais. Mudaram os nomes, né? Mudaram os nomes. Tem um até que é o nome do avô do compositor e cantor Marquinhos de Oswaldo Cruz. A família do Marquinhos, por parte todas elas ferroviárias. Então ele foi criado em Oswaldo Cruz, na adolescência, mas antes disso, ele era em Magno, que era colado. E o avô dele trabalhava na oficina.
Era mecânica e oficina, e do Partidão. Aí depois deram o nome para uma rua, entendeu? Eu estou pensando porque o Marquinhos, eu também não sabia dessa história. O Marquinhos um dia me chegou, porque eu conheço muito ele, me contou essa história. Ele dizia, o meu sonho é retornar aquelas ruas ali de Deodoro, retornar os nomes desses velhos, entendeu? Que lutaram, morreram, entendeu? Foram perseguidos, essas coisas. Então, para você ver, os vereadores da cidade do Rio de Janeiro nem sabem. Quando manda trocar, nem sabe. Entendeu? Desse detalhe. Mas aí, você já imaginou? Então, e essas coisas assim, me entristece. Me entristece por quê? Porque eu acho que assim, isso deixa de formar novas pessoas, novos quadros, novas pessoas que vai pensar nesse coletivo. E aí você tem hoje só o individualismo. Porque esses que foram teoricamente impunes, ficaram impunes, são que querem só a questão individual. Eu pelo menos, eu trabalho para a questão macro, entendeu? Coletivamente. Então, acho que a gente tem um grande desafio nesse momento na sociedade. A sociedade, assim, eu analiso que nós estamos no centro do capitalismo. O que é o individualismo, entendeu? A função. Porque todo mundo só quer pensar em si. Ninguém pensa no outro. Eu concordo com você plenamente. E, Carlinhos e Bruno, eu vou ter que deixar vocês aqui, que eu tenho, como eu disse, eu vou ter que viajar. Mas eu queria assim, destacar a importância da justiça de transição, entendeu? Justiça de transição, Carlinhos, é uma justiça que, infelizmente, pouco se aplicou aqui no Brasil. Se aplicou assim um pouco... envolve a memória, o que ele falou, se aplicou que é o um pouco reconhecimento. A parte de anistia. É verdade que houveram avanços. Nos próprios governos Lula houveram avanços em termos de anistia, tem muitos anistiados, isso é muito importante. A própria existência da Comissão Nacional de Anistia, que depois o Bolsonaro tentou destruiu, desorganizou nos 4 anos, e a Comissão de Mortos Desaparecidos, foram iniciativas muito importantes. Como é importante indenizar as pessoas, e a gente que trabalha com isso há muito tempo, eu mesmo trabalho há mais de quase 30 anos com anistia política, vejo a importância disso. Agora, justiça de transição, Carlinhos, é muito mais. Claro. É memória. Isso, entendeu? Claro. Nos currículos das escolas você incluir esses temas. Entendeu? É justiça, é não somente a anistia no sentido de reparar, mas no sentido de condenar e de responsabilizar aqueles que causaram tudo isso. Porque, por exemplo, há uma diferença Argentina e Brasil. A Argentina houve um processo diferente, que lá o foco lá assim como foi a responsabilização dos generais. Claro. É verdade que eles não teve um processo de anistia tão longo, né? como daqui. Eles elogiam o processo de anistia daqui, da parte dos trabalhadores. Claro. Eu estive lá vendo isso. Agora, na parte de responsabilização dos torturadores, generais, eles avançaram muito mais. E aqui, quem foi preso? Quem? Entendeu? Não, tem um pior, tem uma coisa... E não é que morreram todos, não. Tem muitos aí ainda, não, muitos, e tem uma coisa que, assim, puxando pelo lado dos operários, você vê aonde estão os operários hoje. Ou estão no hospital, doentes e tal, ou estão nas praças. Aí uma criança que passa, um adolescente que passa, não sabe a história daquele homem que está naquela praça, daquela mulher que está naquela praça. Transição é isso, Bruno. É isso. É memória, é verdade, é justiça. Isso. Assim, trazer verdade. Assim, eles não são chamados para ir na escola para falar daquele período histórico. Não é. Você imagine, você em Macaé, você em Cachoeira de Macacu, você entendeu? A escola tem que chamar esses homens. Contar a história. Contar a história. Porque isso. Isso é justiça de transição. Isso aí, inclusive, foram recomendações da Comissão Nacional da Verdade. Comissão da Verdade. Do Plano Nacional de Direitos Humanos. Pontos, né, dos mais de 15 ou 16, 14 itens aprovados, o que se cumpriu ali? Muito pouco. Muito pouco. Um pouco de anistia, que ainda é incompleta, como bem lembrou aqui, que é o Arsenal de Marinha, inconclusa, mas outras medidas não foram. E aí, quando você vai ver e enxergar, você entende isso, você entende também porque a ideia do golpismo, e a tentativa de golpe se disseminou. Porque não teve formação, não teve uma cultura anti-golpe, uma cultura democrática. Foi impune. E essas pessoas, quanto tempo esse pessoal ficou em frente ao quartéis fazendo propaganda de golpe militar? Isso é um absurdo completo, algo que é totalmente... Isso vai para a formação da juventude. É essa que é a grande... A juventude só conhece um lado. Então, justiça de transição é uma coisa muito séria. Eu sou professor, Bruno. Você entrar numa sala de aula...
O garoto não saber. E Não, quando e eu você falo passou garoto, na pele eu isso, costumo né? dizer- eu passei. eu até- Quando eu começo a contar a história para eles, sempre aparece um curioso. Pessoal, professor, pô, eu vi lá, puxei no Google, o senhor apareceu e tal, dá para o senhor contar? Aí quando eu começo a dizer, poxa, mas é isso mesmo? Para essas coisas, eu digo assim, eu falei assim, ó, o erro foi que teu avô não contou essa história para você. Esses dias, Carlinhos, eu no evento, não foi no IAB, eu falei assim, ó, justiça de transição é tão importante que deveria ter um ministério no Brasil para cuidar de justiça de transição. Para centralizar isso e cuidar isso, porque é tão amplo. Claro. Não devia ser uma comissão de anistia específica. É porque um ministério. Claro. Para o quê? Para fazer essa transição, que a transição no Brasil democrática não foi feita. Mas o reflexo- Formalmente foi feita, o Estado claro. de Direito, há muitos avanços, nós não vivemos em ditadura e lutemos para manter Manter essas o processo conquistas. Mas vamos reconhecer, o processo é muito incompleto. Nós estamos muito aquém de uma democracia efetiva no Brasil. E o reflexo é muito grande, porque a gente olha a ditadura, isso reflete na educação, reflete na segurança Tudo. pública. Os reflete currículos na das forma escolas militares que Ah, gente. até hoje enaltecem o golpe como a militar. gente lida com as instituições, como as Gente, instituições... a AMAN forma cadetes, forma oficiais, com a mesma mentalidade que formava, em grande parte, que formava na década de 70. Assim, é tão horrível. Em Realengo, foi a primeira escola de militar no Brasil. Todos os presidentes da ditadura militar estudaram. Eu desafio qualquer escola de Realengo que levou os alunos e diz assim, ó, todos os ditadores estudaram aqui. Não fala. E o que é pior? O Porra. que esses ditadores aprenderam em Realengo? É isso aí. O que eles Isso aí. aprenderam? É. Eles aprenderam princípios democráticos? Não. Não, né? É Essa isso. que é a questão, né? A ideologia. Aprender a ideologia da segurança nacional, que embasa esse tipo de coisa. Que a base de tudo isso aí é isso aí, é o anticomunismo, né? É fazer disso uma política para perseguir o diferente, perseguir as esquerdas, perseguir todos. E ninguém tem ilusão, não é só a esquerda, não. Não, Eles perseguem todo mundo depois que toma o poder. E você tem hoje uma questão que é central, a perseguição maior está nas religiões. Isso hoje é um negócio incrível. Outra coisa, Porra, o que eles fazem hoje já? Que é perseguir Umbanda, Claro, perseguir as regiões de matriz E africana. já faziam isso no regime também. E né? fizeram no regime Fizeram e fazem, agora continuam. E estão fazendo. Continua. Só que eles querem fazer no Estado, enquanto Isso. política de Estado, que eles não conseguem fazer por enquanto. Claro. A não ser em alguns lugares, prefeituras. Claro. Mas no Mas Estado- assim, e aí é que aí o Aderso Bem está com lembrado. toda a razão, porque o negócio, se você não tem essa discussão mais ampla, entendeu? E aí é importante fazer a reparação econômica, parece que mas eu posso ser sincero contigo, é um quarto. É um quarto. Porque o que interessa é esse coisa macro como num todo, entendeu? Você criar uma sociedade que não queira mais, entendeu? Um regime autoritário no Brasil. É o contrário. Hoje, as pessoas vão pra rua defender ditadura. Mas será que não defende porque... Eu vou ter que deixar bom. vocês aqui, gente. Obrigado, Grande prazer, tá bom? Valeu. Eu tenho que viajar Pegando. e é realmente muito importante essa discussão que vocês estão fazendo aqui. E vamos lutar por justiça de transição, É realmente, isso aí. no Brasil, e fazer uma anistia operária que está faltando nesse país. Doutor né? Aderso, eu Tem uma quero anistia realmente Quero operária. aproveitar esse espaço aqui para te agradecer muito o seu empenho que o senhor vem fazendo. Acho que o senhor hoje é uma das Gero, nos pessoas próximos tempos, que mais isso. acumula essa discussão. Eu sou um eterno aprendiz seu. Pode contar com a gente aí sempre. Muito obrigado. Tamo- Eu que aprendo com vocês aí. Um Tamo abraço. junto, Valeu, Aderso. valeu. Mas só pegando esse gancho aqui, ô Carlinho, mas será que não chamam isso por conta da segurança pública? Porque eu fico olhando, qual que é a falsa ideia de sensação de segurança é a seguinte, que tem essa falsa ideia de que no regime militar era seguro, não tinha essas questões. Será que a segurança pública hoje não interfere muito isso para as pessoas quererem ter essa falsa ideia de que o autoritarismo ele vai te deixar seguro nas assim, ruas? ela, eu acho que assim, ela ajuda a mascarar. O que é mascarar? Uma discussão mais aprofundada do segurança. Vamos pegar para você. Aonde que... Quando nasce... Vamos pegar. Quando nasce a Falange Vermelha, que hoje a gente pode dizer que entendeu? A Falange Vermelha surge na ditadura militar. A partir de que quando botaram os operários que estavam presos na Ilha Grande
com os presos civis, ele vira organização. Em Então, São Paulo assim, foi a mesma coisa mesma também. coisa, o PCC No também, Tiradentes, a coisa toda. Então, o que acontece sentido? Eu acho que assim, primeiro que eu acho que a gente tem que dizer, hoje, a questão da segurança pública, para mim, é o tema número 1 na Vamos sociedade. falar sobre isso então, Carlinhos. Entendeu? É o tema número 1. Isso pega, né? A gente sai fica Não, com medo. todo mundo Não dá, mudou. não dá. Então, assim, eu vou dizer pra você, eu sou um cara que gosta de samba, sou um cara que gosta de carnaval, gosto de festa, como um bom africano que sou, entendeu? Descendente africano, gosto de tudo. Mas, meu amigo, eu tô igualzinho aquele cara que é um ex-policial que se aposenta. O que ele fala? Ele de dia ele é o bicho, mas à noite ele quer 18 horas ele já está querendo dentro de casa. É o meu caso. Eu não tenho mais um prazer de assistir um jogo, entendeu? Num bar, porque eu até quero ir, mas eu não sei se depois eu vou conseguir chegar em casa, porque algo pode acontecer no meio do caminho. E comigo é a grande maioria da sociedade. Por isso que hoje quem pode morar em condomínio, está morando no condomínio e fica ali naquele negócio, um negócio viciado com as mesmas pessoas, não consegue ampliar o seu leque. E aí, cada vez mais, por quê? Porque a insegurança pública ela é enorme. Então, você muda o seu hábito. Você muda o teu hábito. Só para dar exemplo, as festas hoje acontecem de dia. Entendeu? Você não tem... Então, e aí... vamos pegar um exemplo, tá? Um dia desse eu estava assistindo um telejornal desse aí, daqui a pouco o pessoal foi fazer compra lá na fronteira lá, Paraguai, e quando voltou foi assaltado por pessoas com roupa de policial. Nossa. Dentro de um ônibus. E não foi um não, daqui a pouco apareceu vários casos nesse sentido. Um grupo de pessoas clonaram carro, botaram roupa de policial e foram lá e pum, e assaltaram. Então, você tem vários fatos que vão acontecendo. E aí, querendo ou não, nós ainda estamos numa sociedade, que é uma sociedade ainda que como como que você vai ver as áreas que são dominadas? Como é que o pessoal vai se levantar? Se ali é o pão dele, ali é a casa. Ninguém mora em favela porque quer. Vamos parar com esse negócio. Por exemplo, tem setores que ficam fazendo romantismo. Entendeu? Não, vamos parar com esse negócio. As pessoas moram em favela porque nasceram, a maioria nasceu, como foi meu caso. Eu sou exceção, que nasci numa favela. Eu sou exceção que não moro mais numa favela. Mas eu sou exceção. Porque eu nasci numa favela. Consegui sair da favela porque fui para a Rede Ferroviária Federal. A Rede Ferroviária Federal me deu condições, entendeu, de sair da favela. Como todos os operários daquela época saíram da nível da favela. Então, agora, você morar num local desse que é dominado, tudo é dominado. E fica numa situação refém, né? Porque quem mora ali, o Estado não socorre, não tem medida que consegue tomar, então você fica refém da situação. Não, refém. Então, e você tem que... Primeiro, você tem que saber conviver, porque tem os seus códigos internos, você tem que saber conviver para aí, entendeu, passar o máximo possível. E aí lutando, fica o cara lutando, aquele que quer uma vida, lutando para tentar sair da favela. E como é que a gente lida com essa questão da segurança pública com a sensação de impunidade, né? Porque hoje uma discussão é a redução da maioridade penal sob a justificativa de que é impune. É esse o caminho mesmo, reduzir, ou a gente tem que, na verdade, melhorar o que era a antiga FEBEM, né? Que é para você trazer o preso de volta, ajudar ele a conseguir uma recolocação no mercado. Até que ponto a gente tem que deixar esse debate? Vejo assim, aqui no Rio de Janeiro, nós perdemos um grande momento da nossa história, que foi a criação do CIEP. No CIEP, né? Brizola, né? Governo Brizola. Todo mundo que foi contra tem que fazer autocrítica toda hora. Porque ali era a solução. Porque a solução... Pega por mim. Eu, Carlos Santana, nasci numa favela, primeiro lá no Espírito Santo. Depois do Espírito Santo, fui para outra favela. Quando cheguei aqui com 8 anos de idade, fui morar no Realengo, no Barata. O que transformou a minha vida? Eu ter entrado com 18 anos... Passei num concurso para entrar numa escola da Rede Ferroviária Federal. Eu estudava, trabalhava e tinha meio salário mínimo. E ajudava dentro de casa. Quando fiz 17 anos, passei a receber 75% do salário mínimo. E quando me tornei 18, ganhava 10 vezes mais do que meu pai.
Eu tive uma oportunidade que poucas pessoas da minha região teve. E aí, o que é um detalhe? Assim, porque o CIEP, ele vai fazer com que tirava a criança ia para a escola, ficava no mínimo 8 horas, porque você tem que ter aquele convívio geral. Você pega hoje uma criança... Primeiro, já não sabe se vai ter aula, porque aonde tem... Vamos pegar, se a gente pegar hoje, quantas operações tiveram hoje nas comunidades, não tem aula. Todos os equipamentos públicos estão fechados. O hospital está fechado. Tudo que você imaginar que tem público dentro das comunidades vai fechar. Porque os funcionários que estão lá não são escudo de bala. Tem que fechar. Então, a primeira coisa que se fecha é a escola, é a UPA, é a clínica de família, tudo isso fecha, entendeu? Das comunidades. Então, aí, vamos pensar do outro lado. Bom, fechou a escola, a gente devia, pelo menos, repor essas aulas, né? Tem um programa para chegar. Alguém fala isso? Ninguém fala isso. Ninguém fala isso. O professor já está sacrificado, o professor está isso, aquilo, outro, entendeu? O professor está desestimulado, um professor desestimulado, com um péssimo salário, uma carga horária violentíssima, que ainda diminuiu cada vez mais. E dentro de uma sala de aula não é fácil, né? Claro. Com 40, 50 alunos. Claro, minha mãe foi professora, primeira, quarta série da prefeitura. Sabe, você sabe o que é isso. Então, o bom professor, assim, o bom método é que você tenha o momento para você estudar, para tu chegar na sala de aula, numa grande aula. Eles não têm, entendeu? Então a gente tem que entender isso. Então eu vejo que esse tema da segurança, ou a gente encara essa discussão de frente. E a gente pode começar por onde, cara? Porque a gente fala de todos os problemas. Por onde que a gente pode começar? É um sistema unificado de polícias, como estão propondo? É isso, a saída? Para mim, passa pela questão econômica. Eu sou dessa opinião. Primeiro que a gente não tem que ficar passando a mão em ninguém. Maricá é o grande exemplo que está aí com o Quaquá. O Quaquá está fazendo um grande serviço lá em Maricá, na questão da segurança pública. Fez convênio, entendeu, com o governo do estado, Parará, essas coisas todas. É um dos índices mais baixos que tem, entendeu, de violência, entendeu, do estado é Maricá. Então, temos que aprender com ele lá, o que ele fez. A gente aqui precisa olhar essa juventude de uma forma que a gente dê oportunidade para ela. Porque se você só pode cobrar se você der alguma coisa. Quando eu digo isso, é o Estado. O Estado não dá nada, amigo. E sempre adota o discurso punitivista, né? Mas a gente não vê uma polícia civil efetiva, integrada, que tem meios e mecanismos para conseguir investigar. Não, vou dizer, eu fico muito triste, porque a gente deveria fazer... Nós deveríamos fazer um estudo de quanto se gasta hoje na segurança e quanto se gasta na educação. Educação não é só escola de aula. É o entorno. É o entorno, é tudo isso. Vamos pegar. A gente está gastando muito na segurança. Muito, muito. E aí você tem lugares, entendeu, que o esgoto está a céu aberto, entendeu? Tem tudo ainda. A gente... É isso que eu fico triste. Não é que não tem que gastar, mas a gente tem que saber qual é a prioridade. A gente, por exemplo, falta isso. Falta, entendeu? As pessoas... Vamos aqui, todo mundo fala... Você, entra na Rocinha para você ver lá as condições. Nós temos favela nossa que tem doenças que já foram erradicadas, mas tem nas favelas. Porque não tem ventilação. Nossa. Entendeu? É um negócio sempre violentíssimo. Eu estou dizendo porque eu conheço. Eu moro colado, eu moro em Bangu, então eu moro colado na Vila Aliança, eu moro colado na Vila Vintém, eu moro colado na Vila Kennedy. Então eu ando por esses setores, eu tô lá, eu vejo. Tu olha para um garoto, para a garota, não tem perspectiva nenhuma. Não tem esperança, não vê no estudo. Não tem nada, entendeu? Então, assim, ainda aí você vê aqueles projetinhos que acontecem, entendeu? Lá que vai tocando. Então, acho que a gente perdeu uma grande oportunidade com o governo Brizola. A gente era para ter todo mundo apoiado. O único que não foi preso, né? E que lá a gente poderia ter investido entendeu? No CIEP, o ensino integral, que hoje a gente, todo mundo fica falando, não, nós temos que ter ensino integral em tudo quanto é lugar, tu não tem que ter, só aqui nessa área que tem, não, bicho, não temos que ter. Que é bom, um exemplo de uma grande estrutura. Qual?
Pedro II. Ah, é um colégio histórico, Pô, né? ali, eu tô dizendo, eu fico muito satisfeito porque eu ajudei a organizar e É tão lutar. difícil replicar esse modelo? Por quê? Nadinha. É falta de vontade política? Falta de vontade Por quê? política. Porque as verbas são vinculadas, Claro, o dinheiro da educação não, cai isso ali. aí, o professor tem tempo para estudar, o professor tem um salário razoável, entendeu? Pô, as crianças que saem de lá, eu tenho experiência, que eu tenho 2 sobrinhos que passaram por Pedro II, hoje tem uma vida economicamente bem. Uma é capitã da Marinha Mercante. Pô, e filho de pai operário, entendeu? Essas coisas todas. Então, para você ver como por exemplo, uma criança dessa e Pedro II. Entendeu? Então, para você ver, por exemplo, o exemplo, o modelo é o Pedro II. E a escola mais democrática que tem, você vê que os alunos participam, os alunos, entendeu? Tem um nível intelectual elevadíssimo. Eu já vi aluno do Pedro II encaçapar aluno de outros lugares, assim, debates feitos, porque eles têm um entendimento, entendeu? Então tem toda uma preparação. Eu vou puxar um gancho aqui. Ficou na moda essas escolas militares, né? Que o pessoal diz que tem um índice de melhor nos vestibulares, tudo. Mas a escola ela não é só o índice do onde você passa num vestibular ou uma universidade. Ela é o que você vai representar para a vida. Como é que você vê essas escolas militares? Eu acho assim, primeiro você acha que elas podem complementar, mas... Não, ela está dentro de um contexto geral, a partir de um governo que tinha o militarismo como central da política. Então, a escola, como diz lá, como diz vários filósofos sociólogos, eles têm clareza que a escola é a maior transmissão de ideologia. Então, uma escola dessa formação, você vai criar pessoas batendo palma para a ditadura, como está aí. Eles precisam de ter isso, esse instrumento. O problema todo é que foi criada uma coisa que é muito forte, que é a tal da meritocracia. Não é assim que funciona. A escola militar é o exemplo de tempo integral. Aí é mais fácil ter nota maior, ter melhor índice, né? Claro, entendeu? Então, assim, dê condições para qualquer jovem, se ele não vai. E uma escola pública com vestibular para você ingressar, né? Claro, que já fere o princípio da universalidade. Claro, do entendeu? público. Então você cria isso. Eu brinco com o pessoal, assim, que processo é esse, entendeu? Da meritocracia, num país onde, entendeu? Menos de 10% vão ser privilegiados na sua formação intelectual. O restante, entendeu? Por mais que você tenha que trabalhar, tem que isso, aquilo, outro, não tem um instrumento. Vamos pegar o exemplo. A pandemia. Nós ficamos 2 anos de pandemia. Parou Eu desafio dizer aonde teve reparações para essas crianças que perderam as aulas. Não teve. Né? E o impacto disso a gente vai ver daqui a alguns anos. Mas né? o filho do rico... Teve aula, se adaptou. Teve tudo. Digital. E aí vai passar nas melhores universidades, vai entrar nos melhores empregos. É isso. Entendeu? A roda já foi feita, agora a gente tem que tocar da nossa forma. O problema todo é que ainda tocam, por mais democracia, por mais que a gente está avançado no governo Lula, mas nós ainda estamos devendo muito. Estamos devendo muito. Um país que tem a formação histórica nossa só de ditadura e poucos períodos de democracia, e a todo momento você tem um golpe direto ou indireto, como foi o caso da Dilma. Entendeu? Um golpe. E aí, poucos sabem que a Dilma foi absolvida de tudo. Mas teve o golpe. Até aí já foi, né? Foi já um julgamento político, já passou. Aí o que eles aproveitaram? No golpe da Dilma fizeram a reforma trabalhista. Depois Previdência, Previdência e vai embora. E aí os caras dizem, mas por quê? Aí fica, deram o golpe da Dilma, mas assim, mas o que está por trás do golpe? Entendeu? Está por trás do golpe é isso, essa reforma trabalhista. É os aposentados hoje não ter o seu reajuste. E quem não vai ser aposentado também. Que não vai, acabou. Leva em consideração uma expectativa de vida. Você pega o aposentado, é uma coisa vergonhosa. Como dizer, o cara se aposenta com 5 salários mínimos. Passou 3 anos, o cara está recebendo 3 salários mínimos. Nem o índice de correção do IPCA, que é de 1 ano, o cara não recebe ele integral. Se ele receber acima de um salário mínimo.
Agora, e aí que eu digo para você, tem vários projetos na Câmara Federal e no Senado. No Senado nós temos o companheiro Paulo Paim, que está até se aposentando agora, que é o nosso ídolo da nossa luta. E veio lá de baixo. De baixo, eu fui militante junto com ele, e ele acaba, entendeu? Esse cara não bota para votar. E aí você vê os aposentados da forma como está. E falando então, já que a gente falou da reforma trabalhista, eu quero te fazer uma pergunta. Ó. A gente está tendo essa discussão agora da pauta da escala 6x1, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta, né? Quem trabalha 6x1, vive ou sobrevive? Qual que é a sua opinião sobre isso, Carlinho? O debate está sendo feito da forma correta? É um debate econômico? É um debate moral? É um debate em que para as pessoas terem um mínimo de qualidade de vida? Porque como é que você vê isso? Eu vejo assim, primeiro que eu vejo um debate muito rico. O 6x1, ele vai dizer o que nós queremos da nossa sociedade. Que é uma sociedade que possa investir mais em fraternidade, para o cara poder ter tempo com a sua família, de poder estudar, entendeu? E tudo isso. Eu acho que, assim, na escala 6x1, a gente pode discutir muita questão. E aí eu quero dizer para você que a gente parece que está vivendo o período histórico quando se discutia o processo da abolição no Brasil. A abolição do Brasil, vários deputados ligados aos fazendeiros diziam que o país ia quebrar. O Brasil não quebrou. E esses deputados eram até monarquistas. Quando, da abolição, eles viram republicano, que são... tem um nome que chama 14 de maio, que eles tentam trabalhar, eu esqueci o nome anterior. Mas assim, então eu vejo que essa discussão ela vai favorecer muito as pessoas. Você vê as pessoas que trabalham no supermercado. As pessoas têm uma folga. As pessoas não têm tempo para estar com a sua família, acompanhando o seu filho, querendo estudar, querendo melhorar. Porque a única forma de pobre crescer é pela educação. Não tem outra. Se puder, me avisa. Porque é só pela educação, entendeu? Para você estar aí, concurso, mostrando o teu currículo, isso, aquilo outro, para tu estar tentando melhorar materialmente. Então, eu acho que assim, o fim da escala 6x1, ela pode abrir uma perspectiva para a sociedade, da gente poder estar, entendeu? Investindo mais na formação, entendeu? Nessa questão afetiva, de estar acompanhando, entendeu? Todo o desenrolar do crescimento do teu filho, que muitos dos operários não têm. Porque você tem uma... Porque, acho que assim, a escala 6x1, ela também vai trabalhar numa coisa que eu trabalho muito, que é a questão da mobilidade urbana. Pô, tem cara 4, 5, 6 horas por dia no transporte público, isso é um absurdo. Pô, absurdo, entendeu? Então você tem que ter um conjunto de situações. É uma máquina de desperdício de vida. Claro, você passa mais tempo na sua vida útil, você passa mais tempo dentro da locomoção. Teve uma vez que teve uma pessoa que fez uma experiência, pegou uma pessoa que saía. O primeiro trem começa a rodar às 4 da manhã, lá de Japeri. O cara ele acorda às 3. Eu acho que eu vi um documentário desse, Viu? saiu. Eu acho que eu vi. Entendeu? Então, assim, e o cara trabalhava na Barra. E aí, meu amigo? Como é que fica um negócio desse? Como é que, entendeu? E ele tem que ir todo dia. Mas aí também não passa, né? Essa questão, teve uma discussão muito grande em São Paulo sobre os centros de desenvolvimento econômico, né? Porque tudo está no centro. Mas como é que a gente também desenvolve a periferia para ter o seu próprio comércio, que tem muito comércio, mas como é que a gente melhora isso? Mas a minha pergunta... Mas assim, eu queria dizer assim, o problema todo que a estrutura... É um conjunto de elementos. Claro, mas a nossa estrutura é uma estrutura muito arcaica, ela é muito antiga. E não faz um planejamento que deveria fazer. Quais são as cidades que foram planejadas? Pouquíssimas. Então, isso vai refletir. Então, eu vou pegar um bairro que eu conheço, porque eu trabalhei e estudei por muitos anos. Era Engenho de Dentro. Engenho de Dentro tinha fábrica, tinha as maiores oficinas da ferrovia, o colégio da rede ferroviária federal. Se vem de Dentro hoje, o que tem? O campo do Botafogo. Houve um deslocamento para alguma outra área de tudo que tinha ali, ou saiu do Estado.
A tendência é que quase tudo saiu do Estado. Tu vê, hoje é um bairro pobre, e era um bairro rico. Um bairro rico, entendeu? Então você tem todo... Vou dar um outro exemplo para você aqui. Nós temos um bairro aqui que tem uma característica militar, que é o Vila Militar, mas tu tem o Marechal Hermes. Marechal Hermes é uma tristeza. O que aconteceu? Começaram a tirar os quartéis de lá, muitos foram transferidos e tal, mas tem uma massa civil que está ali e que vivia em função daqueles quartéis. E aí? Como é que faz, né? Como é que tá? Aí o que faz? Vira o quê? Comunidade, vira favela. O Estado abandona completamente. Tirou a estrutura do Estado. Totalmente, vira favela. Então, mas assim, eu acho que essa questão, assim, a mobilidade urbana, ela vai tentar, ela tem que incluir o cidadão na cidade. Hoje o cidadão é excluído da sociedade. O cidadão não tinha. E a escala 6x1, ela está dentro dessa discussão. Porque hoje nós temos um contingente de operários que não vivem, que são esses homens, essas mulheres. Mas, Carlinho, eu acho que essa é uma pergunta porque a gente olha o índice de informalidade no mercado, né? Isso mudou muito, então tem muita gente informal. A formalidade hoje, por conta de regras trabalhistas, já a gente sabe que uma das questões que o empresariado diz é que o custo é muito alto. E acho que tem até a própria cultura do trabalhador que fala, poxa, eu tenho que recolher esse tantão de imposto aqui que faria uma diferença muito grande pro agora, né? Como é que esse debate ele fica distante por conta da questão informal? Porque quem está informal vai trabalhar 8, 10, 12... Mas é isso, nós vamos voltar ao que eu falei lá atrás. Não há formação. Você pode estar na informalidade, mas com o mínimo de direito. Com uma MEI, com uma instrução. Claro, essas pessoas que estão na informalidade vão ter alguma aposentadoria? Só se elas contribuírem, né? Mas elas não sabem chegar, exatamente. Claro, elas não contribuem. Eu tenho experiência concreta de pessoas que são meus amigos que moram em favela. Aí o cara chega para mim e fala assim, poxa, eu já estou com 50 anos, pô, eu já não tenho mais condições de trabalhar, porque trabalhei tanto no pesado, essas coisas todas. Aí eu olho assim, pô, eu não tenho nada para me proteger. Você pode fazer uma experiência. Vamos pegar essa garotada aí que está no iFood, entendeu, da vida. Pergunta se alguém faz desconto por um fundo de pensão privado. Não faz. Não faz, porque ganha desse tamanhozinho, ele ainda vai tirar para ali. Entendeu? Então, assim, o que a gente está criando uma massa de miseráveis que aí a ideologia maior que ele pensa como ele acha que é empresário. É isso que eu queria chegar, essa cultura do dizer que é empreendedor, que é empresário. O quanto isso influencia? Não, demais. Eu tenho uma experiência concreta. Uma vez eu estava no aeroporto no Galeão, aí o voo mudou. O voo agora vai ser no Santo Dumont. Aí eu peguei um táxi. Aí o rapaz falou assim, poxa, eu estou 2 anos aqui no táxi sofrendo, mas eu trabalhava numa empresa de offshore. Pô, eu tinha lá meu salário em dia, eu tinha um plano de saúde, minha família toda. Eu estou aqui. Aí eu comecei a falar com ele, eu falei assim, primeiro que você não é culpado de estar aqui. Ele falava isso parecendo que ele era o culpado. Aí eu falei para ele assim, você sabe que no período que você estava trabalhando tinha uma coisa que chamava insumo nacional. Você tinha que ter material nacional e mão de obra nacional. Hoje você não precisa mais, que foi o golpe que aconteceu em 2017, com Temer. Então, para você ver, coitado, aquele garoto, para mim, no máximo devia ter uns 25 anos, que é um garoto para mim. Ele se sentia culpado, ele não botava a responsabilidade do modelo econômico que está aí. Você vê como é que o processo ideológico é tão forte? Que ele faz com que a massa, coitada, se sinta culpado. E ele não é culpado. Como é que você vai fazer dizer para ele assim, que ele não é o culpado? E, ao mesmo tempo, daqui a pouco... E aquele hoje que está aí nos aplicativos da vida aí, achando que é empresário. Eu brinco, meu amigo, tu é empresário de quê? Um empresário que não tem segurança de nada. Entendeu? Entendeu? É engraçado. É engraçado que as pessoas... e aí é que eu digo para você, assim, como nós...
Assim, perdemos esse... Hoje ninguém fala mais em CLT, pô. Hoje pessoas... PJ, MEI... Pô, todo mundo virou empresa. Mas, Carlinhos, não mudou também a forma? Eu tô falando isso porque... Não, mas eu acho que tem que... Olha só, deixa eu falar pra você. A gente não é atualizar, mas é entender também que... Mas eu acho que assim, mas o problema todo... mudou a forma. Mas assim, também mudou a forma de exploração. Pra mim, a exploração piorou. Qual é a segurança que essas pessoas vão ter hoje? Não tem segurança nenhuma. O grande problema, sabe o que acontece? Acontece que pega um contingente pequeno, que tem um mínimo de segurança, e aí fica formulando para aquele que é a ampla maioria da sociedade. Eu gostaria de pegar hoje pessoas com 45 anos de idade ou 50 e dizer assim, meu amigo, o que tu tem de segurança que se por acaso daqui a 6 meses você ficar doente? Mas, Carlinhos, vamos lá. O que eu quero Vou dar um exemplo para você. Esses garotos que são hoje motoboy, mototáxi, o caramba. Você sabe que é um dos maiores índices de acidente. Aqui no Rio de Janeiro. É muito. É muito. Em São Paulo é proibido, né? Aqui foi permitido. Aí, sabe o que acontece com eles? Acidentou, acabou, amigo. Acidentou. Família não vai ter nada, ninguém vai ter nada. Agora mesmo, o último acidente que teve na linha amarela... na ponte de Niterói tem quantos e ninguém fala nada. Claro, teve que cortar as 2 pernas, acabou, tá inutilizado esse cara, por causa de um acidente que aconteceu. Então é isso que eu quero mostrar pra você, entendeu? Você pode ter, porque qual é o grande problema? A situação, você pode ter um ganho imediato ali, pá, aquele ganho imediato. Mas e depois, amigo? Quando a idade chega? Acho que o debate aí, Carlinhos, o que acontece? Hoje a gente olha, né, de 10 empregos, 6, 7 são de pequenos e médios empresários, né? Claro. O pequeno e médio empresário, quando ele olha, ele vai falar, pô, eu pago uma carga tributária isso eu concordo, que é muito alta, claro. Tem um risco trabalhista, aí chega no final... Então, como é que a gente compatibiliza isso? Porque o pequeno e o médio, ele gera emprego, muito emprego eu acho pro que Brasil. Assim, ou nós temos capacidade de dizer, nós não botamos a extinção da 6 por 1, taxação das grandes fortunas no nosso país, bicho. Isso aí faz tempo. Claro, mas a gente não tem coragem de botar massa na rua. A gente não bota massa na rua, meu. A gente não politiza essa questão. A gente sabe por causa de quê? Porque ficou um discurso que o cara que tá na padaria, no meio da rua, ali na padaria na esquina, o cara é rico. Que rico nada, meu amigo. Tá com o palho dele é grandes fortunas, né? Claro, Pô, vamos discutir o que é grande fortuna, amigo. Grande fortuna é menos de 1% da sociedade brasileira. Essa pessoa tem que ser taxada. Vamos pegar o dinheiro deles para jogar para cá. Mas não. Primeiro que ele tem uma massa que não tem consciência de que é grande fortuna, que acabam defendendo eles. A maioria do Congresso Nacional é fruto das grandes fortunas do nosso país. Durante famílias, né? Pô, que sempre mandaram e vão continuar mandando. Então tem solução sim. É taxar as grandes fortunas. Vamos trazer esse recurso para cá, esse recurso, entendeu? Porque hoje, qualquer pessoa para ir num banco, até para fazer um empreendimento, se ele quiser melhorar... a taxa Selic aí... Deus me livre, como é que tá tem ferrado. Investimento no Brasil? Entendeu? É loucura. O cara, assim, quantas pessoas não querem investir? Quantas pessoas não querem? E tem o outro lado também no Brasil. No Brasil, o cooperativismo no meio urbano não pegou. Porque nós não temos a cultura coletiva. Nós temos a cultura individual. No campo pode ter, pegou, tem outra coisa. Mas no meio urbano não pegou. É um negócio muito difícil, porque a cultura do individualismo é um negócio assim, violento. E para você implantar... E aí se utilizou muitas cooperativas para fugir da legislação, entendeu? Trabalhista, mas a gente tem essa dificuldade. Então, por isso que eu vejo assim, eu quero, assim, o advogado Adércio está muito certo, porque eu acho que assim, a gente não conseguiu formar. A gente não conseguiu formar, entendeu? Porque se a gente tivesse formado, entendeu? Essa massa que está aí, a gente não estava numa situação dessa. Bom, eu quero falar outra coisa com você, Carlinhos, que é o seguinte, né? Eu quero falar um pouco de bets, né? Que é um tema... É difícil, mas saiu um estudo recente, né, que pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família acabam utilizando. E o Bolsa Família, para sua condição, é o quê? É você fornecer o mínimo, é o retorno desse dinheiro para a economia, para comprar arroz, para comprar feijão, coisas básicas, né? E a gente vê que tem sido utilizado para bets.
Eu quero saber o seguinte, primeiro, qual que é a sua opinião em relação a bets? E o governo também fez um projeto de tributação das bets que não é nada, né? Por que a gente tem essas bets? Porque elas incentivam o jogo, elas incentivam o vício, tomam o dinheiro do Bolsa Família. Por que a gente... Primeiro que eu digo assim, eu sou favorável ao Bolsa Família. Isso o programa é um programa excelente. Maravilhoso. Tem que ampliar, inclusive. Tem. É problema que 90% da sociedade não não sabe. Nada do PIB brasileiro. 0,1, 0,2, nada. A maioria do povo brasileiro nem sabe. Quando eu começo a criticar, meu amigo, fala daí do programa do PIB. Quem pode participar, quem não pode, não sabe. Assim, pegou uma visão crítica, porque pega por aí. É como se você dissesse, não, o cara, a mulher pegou a Bolsa Família e foi fazer as unhas. Eu fiz um debate uma semana passada num local, pobre, lá em Belford Roxo. E ela não pode fazer? Claro, ela não pode circular o dinheiro na economia? Qual que é o problema? Assim, pode, entendeu? Pode. Aí é que a gente tem que... assim, eu coloquei desse jeito porque isso é uma coisa que estão batendo para descredibilizar, né? Mas essa questão aí, primeiro, quando bate assim, é porque tem que dizer que não pode ter Bolsa Família. E não pode ter política social nenhuma. Não pode ter política. Mas só que a Constituição diz bem claro que nós vamos lutar para erradicar a pobreza. Então, isso é uma política que está constitucional. Eu digo, meu amigo, tu tá contra? Então vai para lá, briga, vai para lá, pede o teu deputado federal para fazer um projeto de emenda constitucional para tirar da Constituição. Vai lá, entendeu? Primeira coisa que você tem que fazer é isso. Entendeu? Porque você é contra qualquer política social. Entendeu? Eu estou dizendo isso porque eu acho que é importante. Eu, Carlos Santana, sou a favor da legalização do jogo do bicho. Não tem, assim, minha avó jogava, todo mundo jogava, eu não jogo. O capital vai para o estrangeiro, né? Entendeu? Isso que não, porque qual é a grande questão? Porque se você novamente, é processo de educação. Processo de educação. Olha, eu tive a oportunidade de em Portugal, em Lisboa, e fui num cassino. Pergunta se eu joguei. Eu fiquei lá vendo show. As pessoas que estavam comigo foram lá, foram na máquina, parará, ficou todo. Mas, Carlinhos, eu acho que é diferente você ir num lugar que você tem, como nos Estados Unidos, Vegas. Outra coisa é estar na palma da sua mão aqui e você utilizar isso. Mas aí isso é um processo de formação, não adianta. Porque aí você está se contradizendo. Isso não é um processo evolutivo? Não é a evolução da tecnologia? Nós vamos ser contra a evolução da tecnologia? Não. Mas primeiro você tem que educar o ser, meu amigo. O cara tem que entender que isso é ruim para ele, e ruim para sua família, e ruim para todo mundo. Se você não acontece isso. Aí você tem que transferir isso para uma discussão religiosa. Porque aí, não, eu não posso porque isso é coisa do diabo, eu não posso, entendeu? Não, você tem que ter um equilíbrio para saber que aquilo dali é ruim. Porque qual é o sonho de todo mundo? É tentar ganhar um dinheirinho extra. Mas só para ganhar esse dinheirinho extra, você perde muito. Esse que é o ponto. Esse que é o grande ponto, porque as pessoas querem com dinheiro com uma facilidade, claro. Mas assim, por isso que assim, tem que haver todo um processo. E, ao mesmo tempo, a taxação ainda que o governo fez é muito tímida. Esse é o ponto. Essa é muito tímida, tem que arrancar. É como vender cigarro, que tem que arrancar. O álcool, a mesma coisa, entendeu? Tudo tem que ser a mesma coisa. As bets tem que arrancar 90%. Para mim tem que arrancar 90%. Entendeu? Porque o negócio sentido, nós temos que... Porque isso é um mal. É um mal. É um mal. Então, assim... Nós temos que ir trabalhando isso, porque o que acontece isso? Está aqui agora o governo baixou esse novo... A discussão da dívida, entendeu? Até 5 salários mínimos que vão ser... Da isenção do imposto de renda. Não. 5 salários mínimos é que vai ser agora a renegociação da dívida. Ah, tá, ok. E que aí determinou que desenrola, ano... Né? O desenrola 2. E o que você está achando desse desenrola aí? Eu acho que é importante, mas assim... Mas e a cultura? E depois endivida de novo, você libera crédito, aí, mas depois? Mas aí é que eu digo para você, bicho, as escolas nossas, entendeu? As escolas nossas não discutem sistema.
Você tem hoje... Com juros absurdos, os maiores do mundo. Por que não é feito palestra nas escolas? Por que não ensino? Não façam uma educação popular? Por que na televisão não tem programa para isso? Quem mais lucra no Brasil é banco, em vez de ser indústria de desenvolvimento ou de outras empresas. Mas aí você tem todo um mecanismo, que você faz com que essa massa não pense. Porque também não tem interesse que essa massa pense. Essa massa quer solução imediata. E aí a Bet pode ser a solução imediata de 1, 2, 3 dias. Porque ganha uma vez, mas perde 50. Porque todo mundo ganha lá um pouquinho. Porque você vê que eles facilitam o máximo possível, não sei o quê. O cara tem uma ilusão que tá ganhando. Daqui a pouco ele vai lá e perde tudo. E poderia reverter diretamente essa arrecadação para outros programas. Claro, eu acho que assim, você pode criar programas especiais que você pode facilitar tanto na educação como na própria agricultura familiar. Acho que assim, uma coisa que a gente deveria investir muito, entendeu? Investir muito. E aí, com isso, na agricultura familiar, chega no colégio com gêneros entendeu? Alimentícios mais baratos, entendeu? Essas coisas todas. Então, você pode criar. Eu acho que a posição do governo foi muito tímida. Muito tímida. Agora, por que é isso? Porque todo mundo sabe que as bets estão comunadas com o governo norte-americano. E soltando dinheiro para um monte de gente aí, né? Claro, um monte de influenciador, para um claro, monte de gente. Entendeu? E acabou. E aí, agora, se nós tivéssemos uma massa consciente, essa massa é a rua. Eu sou uma pessoa que aposta na negociação, mas na mobilização. As duas coisas têm que estar conjugando. Entendeu? Por que é tão difícil, vamos colocar hoje a massa aí na rua, sendo que os meios de comunicação, eles penetram muito mais, né, do que... Qual que é a dificuldade? É uma resistência? O que é? Porque a gente não criou um meio de comunicação nosso. Nós tivemos essa chance de criar o meio de comunicação e não criamos. Entendeu? Por exemplo, quantas rádios estatais nós temos? Que está falando, por exemplo, quantas TVs nós temos? Não temos. A gente entrega alguns programas e eles tocam. Vamos dizer, o Bolsa Família. Você, assim... Quem administra a Bolsa Família? Mas tem tantos outros, Luz para Todos, isso, Minha Casa Minha Vida, tem tantos pé outros. De meia, entendeu? Tem e aí você vamos pegar o Bolsa Família, que é assim, embora. Quem administra é o município. O município. Eu quero perguntar que assim, quantas assistências sociais vão nas casas das pessoas depois? Que faz o acompanhamento. É isso, não entendeu? Porque você dá, mas você tem que fazer o acompanhamento. O que acontece? É uma entrevista que acontece. Mas assim mesmo, mais de 3 milhões de pessoas pediram para sair da Bolsa de Família porque saíram do índice da pobreza. Pô, isso é uma vitória para nós. Essas pessoas não podiam segurar? Não podia ser desonesta? Poderia. Mas elas foram lá, não, eu já cheguei e saiu. Pô, isso é uma vitória para nós. Porque todo mundo que diz que brasileiro é desonesto, o mais pobre lá foi lá e disse, não, eu saí da linha da pobreza, entendeu? Tem que dar lugar para outro. Entendeu? Então tem esses lados. O problema todo é que a gente só fala o lado negativo, a gente não fala o lado positivo. E do outro lado a gente erra porque não faz formação. Não faz formação em lugar nenhum, entendeu? Então aonde podia fazer formação, não faz. Entendeu? Deixa eu falar já que a gente tá falando de formação, eu vou falar um pouco de sindicalismo com você, Carlinho. O sindicalismo morreu ou o trabalhador foi abandonado? Eu acho que assim, acho que nem assim, nenhuma coisa nem outra. Eu acho que assim, primeiro que o sindicalismo da minha época, que foi o sindicalismo dos anos 80, 90, ele não conseguiu se adaptar a uma nova realidade. Escolas de formação dentro do sindicato, com professores, tudo isso. Tudo. Mas a gente não conseguiu se adaptar a uma nova realidade. Eu acho que hoje o Brasil ele é um país que está assim, dentro do neoliberalismo, muito forte. Eu acho que a gente hoje aqui respira... Tiraram a contribuição sindical também, né? Entendeu? Na então reforma. A gente respira. E aí, o setor que defendia toda essa retirada, eles foram muito inteligentes. Vou dar só um exemplo para vocês. Os empresários contribuem para ter a sua federação, a sua confederação. Mantém. Tudo organizado. Agora, quantas pessoas estão sindicalizadas
Só cai o número. Claro. Mas é porque acabou. não vê representatividade? Não vê. Ou é uma campanha de contra-informação? Ou é uma campanha... Campanha de contra-informação. Eu acho que assim, muitos não sabem. Por exemplo, eu peguei Porque um dia é tão desse. pouco a contribuição, se você for olhar, porque o sindicato vai oferecer de formação, de defesa jurídica, de defesa dos direitos, mobilização de classe. Teve um dia desse que um cara mandou para mim um vídeo de um advogado e um ex-operário. O cara falou assim, eu nunca fui sindicalizado. Eu teria vergonha. Eu falei, pô, mandei pro como é que você me manda um negócio desse, rapaz? Um cara desse para mim não contribui em nada. Ele contribui para estar o que está aí hoje. Cada um de nós que tem sua religião, quando a gente chega lá, a gente tem que contribuir. Pouco ou mal, mas a gente vai contribuir. Agora, quando você diz que tem que botar dinheiro para uma luta operária, ninguém quer. Não tem esse senso de coletividade. Novamente, formação. Nós não temos formação. Então, por isso que hoje você tem um movimento que é extremamente organizado, que é um movimento sem terra, que tem formação, que tem quadros. Nós do movimento sindical não fizemos isso. Por que a gente fez? A gente tinha 2 centrais sindicais. Quantas centrais sindicais a gente tem hoje? Mais de 8. E tudo por causa de quê? Da unificação, né? Tudo por causa de quê? Por causa do dinheiro. Ah, porque uma pensa assim, não. Porque o poder. Paralelo a isso, nós como não temos uma massa consciente, essa massa não aperta. Se essa massa fosse uma massa consciente, de operários e operários conscientes, estava apertando, estava chamando a unificação. Então nós não temos. Então nós vamos sofrer muito. Tem um outro problema agora, que você não tem mais trabalhador em fábrica. Então, esse é um ponto, né? Da questão da informalidade. Como é que você... A questão dos aplicativos, por exemplo. Isso aí, eu acho como que, é que você organiza isso? Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que dizer, assim, já foi pior. No início já foi pior. Eu me lembro que no início os caras não queriam nem sentar para discutir. Porque eles achavam que era empresário. Eles achavam que qualquer regulamentação ia tirar isso deles. Hoje eles já estão sentindo. Então hoje eles já estão sentando. Porque hoje, vamos dizer assim, o cara que trabalha no Uber desse da vida, no aplicativo dele, ele não tem local para ficar. Ele não tem um local para ponto de apoio. Não tem ponto de apoio, não tem nada. Ele já sentiu que tem que fazer isso. Não, e detalhe, né? A gente fala, né? Mas as corridas, por exemplo, em aplicativos, um valor de R$40 ali, o aplicativo normalmente fica com 40%, 50%. E não sofre nada. É o cara que tem que botar a gasolina, é o cara que Mas aí não caberia, por exemplo, uma intervenção do Estado? Eu vou te dar um exemplo. São Paulo teve uma tentativa de criar um aplicativo para motoristas. E a promessa seria que 10%, 15% ficaria com o município de São Paulo. Uma iniciativa muito boa, porque você arrecadaria e você deixaria mais dinheiro no bolso do trabalhador. Tudo bem, a função do Estado não é empreender, mas será que não tem horas que o Estado deveria buscar isso? A China é um grande Eu acho que tá assim, não tem... Quer ir não é livre mercado? O Estado pode fazer, por que não? É essas coisas que eu fico triste. Usa o mesmo mecanismo. Porque essas grandes dominam o mundo, claro, então elas são quase o Estado. Porque o negócio é o seguinte, o Estado tem que fazer a parte dela. Quer fazer? Mas nós vamos ter o nosso aqui. Vamos pegar o exemplo aqui do Rio de Janeiro, questão da mobilidade urbana. O que a Prefeitura do Rio de Janeiro fez? Os BRTs do Rio de Janeiro é da Prefeitura. A Prefeitura... Agora, quem toca é o setor privado. Mas o setor privado só vai tocar se cumprir uma norma. Nós queremos um ônibus de tanto e tanta hora, tantos minutos. Ele cria um programa de atuação. Então, isso faz com que o Estado faz com que os caras fiquem com medo. Entendeu? Fica com medo completamente do que está acontecendo. Então, quero dizer isso para você, que eu acho que o Estado, em alguns momentos, tem que fazer. Exemplo agora que está acontecendo com a questão da gasolina. Por que nós não reestatizamos de novo a distribuição da gasolina? Setor energético, importante. Claro, tem maior justificativa. Por quê? Porque o governo federal está arrancando tudo, botando tudo abaixo, parará, essas coisas todas, mas no final, quem vai entregar no posto é privado.
E ele bota o valor que ele quer. Ele bota o valor que ele quiser. Mas agora, não é estratégico para nós? O Estado vai lá, paga bonitinho para os caras, ó, é nosso de novo. Tá Mas aqui. a gente teve, Carlinhos, teve a Eletrobras, setores de energia, água, Sabesp. Pô. Então, peraí, nós estamos leiloando, né, um bem importante. São Paulo foi uma vergonha que aconteceu Aqui com no a Rio é a Sabesp. mesma coisa. Aqui no Rio é a mesma coisa. Aqui no Rio a Por que SEDAI... essa aversão às empresas públicas? A Embrapa, vamos colocar a A Embrapa Embrapa. aqui. Mas- Mas não dá lucro. Mas a empresa pública é para fazer desenvolvimento tecnológico. Não, assim, eu acho que assim, isso vem dentro de uma concepção ideológica, pô. Então, assim, você quer um Estado mínimo. Pô, mas se o Mínimo Estado... para alguns e máximo para os outros, né? Pô, entendeu? Então, é essa que é a discussão que a gente tem. E isso tem ressonância na sociedade, ressonância do pobre, coitado. Que vê a energia mais cara, que vê a água mais cara. Isso, claro. Assim, eu fui criado, a minha mãe, como era estatal, vamos pegar o exemplo daqui da Light do Rio de Janeiro, então minha mãe pagava uma conta e botava a outra no prego. E assim sucessivamente que eu ia fazer. Vai hoje! Corta e depois você tem que pagar a taxa para religar. E na água a mesma coisa. E você tem hoje tarifas que aumentaram mais de 200%. E a qualidade do serviço? Piorou, entendeu? Então, assim, eu vejo que a grande luta nossa é ideológica. Ou a gente entra nessa disputa ideológica, ou nós estamos ferrados. Especialmente nas empresas públicas, né? O Estado bota água, por exemplo, bota todo o investimento, infraestrutura, faz. A hora que o negócio está funcionando, o privado vem e fala: pego para mim. Não, o saneamento básico é um exemplo. Você vai fazer uma concessão, você tem que colocar, não é só o filé onde que vai ser fácil, tem que ser um lugar difícil para chegar. Não, eu Esse acho é um outro problema. Eu acho que assim, assim, nós estamos vivendo no liberalismo. O liberalismo é isso. E, por outro lado, nós não criamos resistência. Assim, se você, na questão do movimento sindical, se o movimento sindical não mudar a sua forma de atuação, porque eu acho que assim, a gente tem que, hoje, dialogar com a sociedade. E eu vejo que as consequências das privatizações é um exemplo. Porque você aumentou a tarifa de água, você aumentou a tarifa do transporte público, onde era estatal. Tudo aumentou muito. E o teu salário não é reajustado da mesma forma. Não, o Diese é um exemplo. Se for colocar algum valor que deveria receber, nós estamos muito longe. Muito longe. E aí, nós sindicalistas, temos que dialogar com a sociedade. Nós temos que dialogar. Eu sou dessa... Nós temos que cuidar dos trabalhadores 1/4 e 3/4 é com a população. Porque a população tem que... Vamos dizer assim, a população ela tem que vir na nossa defesa. Porque como hoje nós estamos pensados, então nós temos que botar todos os instrumentos que a gente tem no sindicato para estar dialogando com a sociedade. Você tem que ter a tarifa social na água. Você não pode, o pequeno comércio não pode ter uma tarifa, entendeu, de água de acordo com um grande aglomerado. Tem que ser diferente, né? O tratamento é diferente, totalmente diferente. A capacidade claro, entendeu? Então não pode. Então você tem que chamar esses setores para conversar. Assim, o movimento sindical tem que passar a dialogar mais com a sociedade. Ele não pode ficar cuidando do umbigo dali, entendeu? Então, na época da database, vamos lá, vamos então se dedicar, parar. Mas assim, saiu da database, com a sociedade. Vamos discutir com a sociedade. Mas aí como é que chega, Carlinho? Como é que a gente chega, por exemplo, numa pessoa de 18, 19, 20 anos que tá vivendo esse negócio de individualismo, tá vivendo celular, tá vendo... Como é que você chega para ele e fala, olha, é importante essa mobilização do sindicato? Mas eu acho que assim, é os instrumentos, eu acho que vem pela cultura. Porque esse garoto que está vivendo de Adlerman, ele pode estar no hip hop, ele, entendeu? Tá no samba, tá naquilo. Eu acho que assim, você tem que entrelaçar nisso. Assim, eu virei sindicalista, mas eu comecei pela cultura. Foi a cultura que me fez. Entendeu? Da cultura que eu dei um salto, entendeu? Dei um salto. Porque se me pegasse e me levasse para o sindicato, eu ia, pô, tá maluco? Ainda mais uma categoria de ferroviário, tudo, entendeu? Assim,
um setor, vamos dizer, eu com 17 anos de idade, entendeu? Lidando com pessoa com 80 anos de idade, então uma diferença muito grande, entendeu? Então, mas foi o processo o processo cultural que me levou a me aproximar desse cara de 80 anos. Então vamos falar um pouco vamos falar de cultura, Carlinhos. Me fala uma coisa, hoje, né? Como é que você vê as políticas de Estado de cultura? Você acha que a gente está muito aquém? Não, eu vi assim, eu acho que assim, é a primeira vez na história que você teve vários projetos e você teve fomentos, muito dinheiro. Qual é o problema nosso? É esse dinheiro chegar na ponta. Esse dinheiro tem que chegar na ponta. Vou dar um exemplo para você. O pessoal critica a Lei Rouanet, Cine, mas não é só isso. Isso é perfumaria. Não, porque o negócio é o seguinte, o cara que fala da Lei Rouanet, mas quem ganha a Lei do Rouanet é um cara da classe média alta. Nós temos que fazer com que a Lei Rouanet tem que chegar lá na favela. Então, mas aí não é um instrumento, pro outro lado, falar, tá vendo? A cultura desses caras é pra... Não, mas aí que eu estou dizendo, primeira coisa que a gente tem que botar assim, o pobre tem direito de viver da cultura. É um direito constitucional de todos. Direito, claro. Então, o garoto que está lá aprendendo um cavaquinho, um tantã, entendeu? Está fazendo a coisa, ele tem direito de viver daquilo. Ele tem direito de viver daquilo. O problema é que passou uma cultura que pobre não pode viver de cultura. Quem pode viver de cultura é a classe média alta. Tem um fenômeno no nosso estado aqui, que é o funk das antigas, que é chamado funk meloso, entendeu? Funk que não faz apologia, essas coisas todas. Esses caras são desprestigiados. Sabe de quê? A maioria deles tem 50 anos, 60 anos e tal, entendeu? Já são avô. Eu vou no funk da antiga. Tem apologia nenhuma. Para esses caras fazerem alguma atividade, eles têm que fazer a rifa, eles têm que fazer o negócio do título. Por quê? Porque eles não têm instrumento para participar em licitações. Eles não têm um grande escritório por trás que está preparado. A burocracia e o meio de acesso torna difícil. Claro. Né? Aí chegam para ele, não, é porque vocês, tá aqui, ó, saiu o edital. Tem que fazer um desenrola da cultura, né? Vocês tá aqui, ó, não, saiu, tá aqui o edital, mas como que nós vamos disputar? E olhar, um edital imenso. Entendeu? Como é que você, entendeu? Você tem poucas formações dessas pessoas e você tem escritórios preparados que só vive se especializado, só ganhando. Então, acho que a cultura hoje, no campo financeiro, assim, ela tem muito recurso. E tá ótimo, o caminho é esse, que eu acho que tem que cada vez mais. Qual é a grande luta? É esse recurso chegar na ponta. Chegar nessa garotada. Eu pego o trem, rapaz, tu vê a garotada do hip hop dentro do trem, é a coisa mais linda. Aí ele fica lá, todo que você dê R$5 para ele, entendeu? Aí quando você, pai, eu vou conversar, não, eu sou da Baixada, eu sou de Caxias, eu sou de Nova Iguaçu, eu sou de Japeri, ou eu sou lá de Santa Cruz, entendeu? Eu sou de Bangu, da onde eu moro, em Bangu. Aquela garotada, tudo adolescente, fazendo cultura, meu amigo, dentro do trem. No metrô eles não podem fazer porque eles são proibidos. Então, mas no trem eles fazem. E aí alguns vão lá, outros chamam eles de vagabundo. Entendeu? A maioria chama de vagabundo. Mas tem outros que vão lá, entendeu? Todo esforço por trás. Não sabe, entendeu? Não sabe. Tu já imaginou? Tu pega um garoto daquele, prepara ele, dá condições para ele, entendeu? Nada, porque aquilo ali é dom natural, meu amigo. Eles não foram aprender na escola, não. Eles aprenderam observando um outro falando. Isso vem muito da cultura nossa do jongo. Porque o jongo, que é uma cultura africana, desculpa, que tem muito no nosso, que surgiu no Vale do Paraíba, nossa aqui, Barra do Piraí, Vassouras, entendeu? Toda aquela região, ela é falado. Os negros ficavam na fogueira à noite e aí ia fazendo versos. Como se você for numa roda de samba, daqui a pouco os caras tiram um tema e começam a fazer verso. Não é roda de pagode. Pagode não tem essa poma. Agora, roda de samba de raiz, se tu não sabe versar, não entra, meu amigo. Entendeu? É outro estilo, que é a origem do jongo. Então, e o hip hop, entendeu? Essas coisas, também trabalha essa questão. E essa garotada aprende ouvindo outras pessoas, vendo, ouvindo, entendeu? E assim sucessivamente. O pior é associar a cultura à marginalização. Né? Marginalização. E aí, se você for pegar esses garotos,
eles já têm, se você der um pouco para ele tem um senso crítico muito forte. Então é fundamental. Então eu vejo que a gente tem que facilitar o máximo possível para que esses garotos na ponta, entendeu, tenham esses recursos para estar trabalhando, entendeu? Eu citei muitos projetos, muito projeto importante, muita coisa que está rolando por aí, entendeu? Ó, tinha um projeto que foi no primeiro governo Lula. Era segundo tempo. Era um projeto de esporte, mas que você podia envolver vários outros setores da cultura e tal dentro dele. Pô, eu tive a felicidade de trabalhar com 10 mil crianças. Nossa. Pô, era um negócio maravilhoso, maravilhoso. Aonde que eu chego hoje, em algumas comunidades, as pessoas já são pais e tal. Se lembra lá, entendeu? Legal, essas coisas todas. E era um negócio assim, que tu tinha 2 turmas, uma de manhã e à tarde. Quem estudava na escola formal de manhã fazia o segundo tempo à tarde, quem estudava de tarde fazia de manhã. E com 2 professores. Um dava esporte, o outro sabe o que dava? Reforço escolar. Unia tudo, né? Unia tudo. Então, é esse tipo de questão. Assim, eu sou uma pessoa que aposta muito na educação. Eu acho que assim, não é essa educação que está aí. Pela sua própria trajetória. Pela né? minha trajetória. Então, eu acho que assim, a gente tem... E não é, quando eu falo isso, não é culpa dos professores, não. É culpa do sistema. O professor ganha mal, professor... Tudo de ruim acontece com o professor. Eu sei. E ele que recebe toda a carga da família. E até insegurança na própria sala de aula hoje, tudo, que é tudo, uma questão... tudo. É um negócio assim violentíssimo. Então a gente precisa olhar esse aspecto da educação de uma forma mais ampla. Então, assim, a jornada de 8 horas nas escolas tem que ser com teatro, com música, com esporte, entendeu? Multidisciplinar. Claro, e o aluno tem que sair de casa, ele tem que já dormir pensando, amanhã eu vou para a escola. Lá tá me esperando isso, entendeu? Não pode ser aquele negócio forçado, ele tem que se sentir bem. E ele não pode ir lá só para comer. Que é uma realidade, Claro, é uma realidade, porque fica um desespero no final de semana. Quando minha mãe era professora, hoje ela é aposentada, ela falava que tinha um horário que era das 11 às 3, né? Isso. E o pessoal ia para fazer as refeições mesmo, que era de manhã, das 7 às 3, né? Então você fazia a refeição, café da manhã, almoço e de tarde. Claro. Eu peguei o colégio ainda que dava comida. Quando era arroz com almôndega, era um... eu não comia isso em casa. Então, assim, eu não comia isso em casa. Eu lanchava, eu fazia 2 vezes. Né? A gente tinha um conchavo lá com as mulheres lá da cozinha e a gente depois entrava lá, o que sobrava, já sabia que era a gente que ia para a sobra e caía na sobra, entendeu? Então, estou dizendo isso porque a gente não tinha em casa. Não tinha em casa mesmo. Então, mas assim, é importante ter, mas isso não é tudo. A gente precisa preencher a mente. E nesse gancho, eu quero te fazer uma pergunta, Carlinho. Por que você quer voltar ao Congresso, para a Câmara, né? Você teve uma atuação muito grande desde cedo no sindicato, centrais sindicais, movimento popular. O que te motiva ainda isso hoje? Querer fazer um negócio acontecer diante de todos esse cenário que a gente... Eu acho que você mesmo já deu a resposta. Sabe por quê? Quem defende o trabalhador nesse país? Aqui no estado do Rio de Janeiro. Tem várias bandeiras que eu acho que são legítimas. Mas se você não defender trabalhador e aposentado, não adianta. São esses caras que podem estar em funções ou empreendedorismo diferente do que foi da minha época, mas são eles que levam todo o motor da economia do país. Se não tiver trabalhador, não tem economia. E aí? Você não vê no Congresso defesa dos trabalhadores. É o Congresso inimigo do povo. É inimigo do povo mesmo, porque, por exemplo, todas as matérias que interessam a trabalhadores e aposentados não se discute. Então eu desafio quantos discursos foram feitos no Congresso Nacional
pegando Câmara e Senado, defendendo trabalhadores. Então, assim, tem uma lacuna. Isso aqui, eu quero preencher essa lacuna. E eu, com a experiência que tenho e que adquiri, eu acho que eu posso ajudar muito nesse processo. Porque eu acho que a gente está num momento que é um momento de resistência. E eu quero contribuir para essa resistência, para outros virem assumindo e tentando trabalhar. Nós vamos ter uma grande perda agora, que é com a aposentadoria do senador Paim. Ele é um grande... Pô, é um ícone. Ele é um ícone. Entendeu? Entendeu? Pô, então e aí? O Paim morreu, quem vai defender trabalhador e aposentado? Não tem mais. Entendeu? Então a gente precisa botar na ordem do dia a discussão trabalhista no nosso país. Entendeu? Então, assim, eu quero fazer essa discussão, eu quero me aprofundar nessa discussão. E, paralelo a isso, eu quero trabalhar contra a intolerância religiosa, contra as religiões de matriz africana. Que aqui no Rio cresceu. Pô, é um negócio assim incrível. As pessoas assim, têm todo o direito de praticar a sua religião. Está na Constituição, inclusive. Está na Constituição, mas não podem. Por quê? Porque é uma desinformação. Ninguém precisa adorar aquilo outro, assim, porque as pessoas confundem fé com religião. Religião é uma coisa que o homem procura, cada um tem que ter a sua. E pode deixar cada um, entendeu, manifestar da forma que queira, mas as religiões de matriz africana são perseguidas. Eu me orgulho de ser o primeiro deputado federal a botar os atabaques dentro do plenário da Câmara. O pessoal de Brasília... Tem gravado isso daí, poxa? Tem, deve ter. Depois manda uma foto pra gente colocar entendeu? aqui. Legal. Eu me lembro que o pessoal de Brasília me procurou, eu era presidente da Comissão de Intolerância Religiosa, entendeu? Contra a intolerância religiosa no Congresso, eu falei, não, vamos fazer. Aí eu pedi uma audiência pública, foi aprovada, aí eu levei para lá para dentro, entendeu? É uma coisa inédita, entendeu? E aí é que você verifica a dificuldade. Nós temos região aqui, para a gente terminar, que o tráfico não deixa as pessoas que são da religião de matriz africana botar o seu vestimento no varal. Nossa. Vou dar o nome, Cidade Alta, que é o chamado Estado de Israel. É uma região dominada pelo setor evangélico, não, o setor evangélico do crime, que não deixa. As pessoas foram expulsas. Você não pode, se você for, porque na comunidade não pode ter nenhuma casa ou nenhum terreiro de axé. Que lá. Então quem tem, sai para ir para fora e tem que deixar o vestimento no local. Ai dele se ele chega na comunidade. Nossa. É um negócio assim absurdo. Quantas pessoas são perseguidas? Os milicianos fazem a mesma coisa. Aqui no município do Rio de Janeiro, você não tem uma área que você pode propagar a religião de matriz africana que você não pague. Por quê? Porque as cachoeiras viraram privada. Você não tem espaço sagrado. Então você tem um espaço sagrado em Magé, você tem em Caxias, agora o Quaquá está fazendo um estudo para fazer o Maricá. Mas aqui o centro nosso da cidade do Rio de Janeiro nós não temos. A gente tem duas lutas. Uma é transformar o parque do Mendanha, a transformar no espaço sagrado da região. E lá em Padre Miguel tem uma praça da Jura, que a gente também quer transformar. E aqui que é para todo mundo, não é para um só, não. Porque os evangélicos também sobem os montes, fazem as atividades. Nós queremos que eles vão também lá. Não é só para a religião de matriz africana, não. A gente quer que todo mundo participe. Mas a gente que luta contra a intolerância não podemos ser tolerantes. Nós temos que abraçar os nossos irmãos. O Pai é um só. Então, assim, o Rio de Janeiro ele está sofrendo muito isso, esse processo da intolerância religiosa. E eu quero levar essa discussão para o Congresso Nacional. Eu quero trazer, não sou o primeiro, entendeu? Não sou o primeiro. A gente teve uma pessoa, Abdias do Nascimento, que levou essa discussão. Eu quero levar essa discussão. É difícil, eu apanho muito por isso. Apanho muito. As pessoas, Carlinhos, não se mete nisso. Tu já tem de cuidar de operário, de aposentado, agora tu quer me votar? Eu digo, não, rapaz, mas eu vejo na carne. Eu sofro isso. Entendeu? Então, assim, eu acho que assim,
a maturidade que eu tive agora, porque eu fui para o Congresso com 29 anos de idade. Muito novo, um garoto novo. Um garoto novo. E eu fui aprender a fazer política no 3º mandato. Que os 2 primeiros ficavam ali patinando. Para ali, tarará. Depois que eu fui ver que ali é uma casa de negociação, uma casa que você tem que estar nos bastidores, que você tem que estar isso. Como faz o Paim. Depois eu me espelhei muito no Paim, o Paim que foi a pessoa que me ajudou. No entanto, quando eu vou a Brasília, eu vou no gabinete dele. Para pegar os conselhos, entendeu? Essas coisas todas. Então, acho que assim, eu tenho passagem por setor empresarial, entendeu? Hoje, porque eu adquiri. Eu estou na mobilidade urbana, isso me faz discutir com vários outros setores. Eu vou dizer, com 29 anos, eu chutava o pau da barraca, entendeu? Então, falava mesmo, tava nem aí. Tem essa, entendeu? É da idade. É claro que tem que ter um cara de 29 anos para fazer isso. O problema é que não tem hoje. O problema é que a gente não tem. Mas eu preciso botar essa experiência, por isso que eu aceitei o movimento, entendeu? Que foi feito um movimento de vários companheiros do movimento sindical e popular fazendo a minha volta, porque hoje eu sou doutor em história, entendeu? Eu ia já fazer meu pós-doc esse ano e tive que suspender só um pouquinho, espera só um pouquinho. Entendeu? Mas é isso. Então é assim. Mas, Carlinhos, pra gente, só pra finalizar, né? Eu quero falar com você sobre o Supremo Tribunal Federal, né? Nós tivemos agora o Jorge Messias, que foi rejeitado, né? A história, assim, nunca tinha acontecido isso. Como é que você enxerga essa reação, vamos colocar assim, do Senado? Qual que é a sua opinião em relação a esse cabo de guerra do governo Lula? E se o Jorge Messias era um nome mesmo para o Supremo, ou você acha que a gente tem que primeiro eu acho que representar melhor esse Supremo Tribunal Federal? Não, eu acho que assim, primeiro que nós fomos... A elite brasileira ela é muito inteligente. Eu acho que ela é muito inteligente. Porque esse tema não foi um tema popular. E quando o tema não é um tema popular, ele passa a ser um tema do Executivo e do Parlamento, especificamente institucional. Pronto. Mas quem vai sofrer a consequência é a população. Não é? Quando o Supremo decide... Erga omnes, para todo mundo. Para todo mundo, acabou. Eu vejo, primeiro, que o Messias, ele era um nome, e é um nome preparado, entendeu? Todos os requisitos. O presidente Lula sofreu e vai sofrer até o final desse 3º mandato. Espero que o 4º mandato dele ele tenha a maioria no Congresso Nacional. Vai ser entendeu? Uma batalha. E por quê? Porque o Lula só tem, juntando tudo, é 140 deputado federal. E 513, então... 513, então não passa nada. Não passa nada. Então, o que acontece? Então, acho que a primeira questão é essa. Eu sou da posição que essa questão do Supremo Tribunal Federal a gente tem que levar para a sociedade. Eu acho que já está na hora de nós termos uma mulher preta, uma mulher jurídica, que possa estar representando. Assim, se você for ver... Nós tivemos uma experiência de um homem preto, que foi o Joaquim Barbosa. Não ficou muito tempo. Não ficou muito tempo, saiu, se aposentou e tal. Mas eu acho que é a hora da chamada reparação histórica. Então, a reparação, eu acho que assim, essa discussão tem que ir para a sociedade. Nós precisamos ter uma cara preta lá. E de uma mulher. Porque parece que a composição do Supremo não reflete a sociedade brasileira. E isso está incomoda muita gente, Carlinhos, porque a gente que é da área, né? Perguntam pra gente, a gente fica sem ter como explicar, porque é vitalício, tudo isso. Tem que mudar. Não, tem que mudar essas regras. 8 anos não tá bom? Não, eu acho que também, a gente tem que parar com esse negócio. Eu acho que assim, se naquele período histórico foi um avanço, a gente tem que dizer que hoje não é. Então nós vamos ter que reformular. O direito, ele te dá essa oportunidade. Acompanha a sociedade. Claro, e da evolução. O direito é um reflexo. Claro, mas só que não está acontecendo isso. Nas chamadas Supremas Cortes nossas, entendeu? Não está acontecendo. Então, acho que a gente tem que olhar. E aí, por exemplo, porque o judiciário ainda no Brasil, ele reflete uma classe dominante ainda. Então, você tem poucos setores populares lá dentro. Pô, tu já imaginou?
uma mulher preta, uma jurista, entendeu? Lá, entendeu? Pô, defendendo, porque ela vai bater do sentimento. Porque só a cor da pele dela já diz a origem dela, que é da pobreza. Se ela não foi pobre, mas o avô foi. Entendeu? Então, só isso já vai ajudar. Opa, olha, vocês estão falando. É uma discussão que meu filho fez quando ele fazia relações internacionais. Os caras foram criticar a favela e meu filho falou que assim, uma faculdade de classe média, ele falou assim, cara, vocês criticam a favela, vocês já entraram numa favela? E meu filho foi criado um período, que estava muito, um período da minha vida, ele foi criado no Morro da Providência, aqui no Rio de Janeiro, com a tia dele. E ela mesmo dizia, ó, não fala para os outros que tu é filho de deputado não, hein? E ele aproveitou para aprender. Ele conviveu lá dentro. Então, quando ele falou para as pessoas, ele falou, ó, eu vivi, eu sei. Quer ir comigo? Eu vou mostrar para vocês o que é viver em favela. Para quando vocês falarem aqui, não ficar falando por causa do plim-plim da Rede Globo. Então, assim, a gente tem muita dificuldade nossa. Então, acho que assim, o Supremo precisa entrar na reparação histórica. Entendeu? Porque, assim, nós temos... A meritocracia criaram a meritocracia, nós temos várias pessoas capazes. Nós temos um leque de juristas, de pessoas que podem lá fazer essa função. Pode ir lá fazer essa função. Então, por isso que eu sou uma das pessoas que defendo que o Lula deveria chamar todas as entidades civis, quem participa dessas discussões mais aprofundadas, e dizer, ó, vocês vão indicar, chama o movimento negro, entendeu? Chama ele, vocês que vão indicar o nome. Porque aí é a sociedade que vai para a rua, meu amigo. Aí se eles votarem contra, nós vamos denunciar o nome dos senadores, um por um. A sorte deles que era secreta, né? Deveria ser... Claro, deveria ser aberto. Aqui, aberto. Claro, aberto. Isso aí, aberto, deveria ser aberto. E justificando. É isso que a gente poderia fazer. Uma votação como essa deveria ser aberta. Então, acho que eu sou favorável, acho que também sou por... Acho que o Supremo não pode ser vitalício, tem que ter um período, entendeu? Um período. Ainda não tenho clareza. Código de ética também? Código de ética, claro. Já está na Constituição, mas vai precisar do Código de ética também. Pô, não pode, entendeu? Tá da forma como está, entendeu? Mas eu acho que assim, precisa de ter um envolvimento da população. A população tem que estar inserida nessa discussão. Isso não pode ser uma coisa meramente... o executivo indica e o Senado vai referendar. No final do Senado é que diz que sim ou não. Mas é a população que tem que estar aqui. Ó, nós queremos, entendeu? Essa pessoa. Essa pessoa nos representa. E deixa a gente fazer o embate com a sociedade. Entendeu? É porque nós... ainda nós estamos muito criança em processo da democracia. Nós vamos ter eleição agora. Nós vamos votar o quê? 4 vezes, 5 vezes? Aí tu pega vamos pegar... Tu tem países aí... E 2 caíram, né? 2 caíram, entendeu? Então você tem países aí que tem locais que votam, fazem plebiscito de tudo. Eu tenho 64 anos de idade. Eu só participei de um plebiscito na minha vida. E poderia aproveitar a eleição agora para definir alguns temas, porque não? A gente sabe do custo, mas já vai tendo eleição, claro, por que não? Isso aí, entendeu? Então é um erro, porque isso, quando a gente não faz plebiscito, você não tem participação popular. Aí você dá para um congresso decidir grandes temas que poderia a sociedade defender. Ou fica na mão do Supremo. Ou se ficar na mão do Supremo, que é pior ainda, que eu acho que é pior ainda. É pior ainda, porque, entendeu? Toda hora modifica de posição, toda hora isso, aquilo, outro, parará. Depende do momento político, porque é o momento político que vai mostrar a posição. Então é isso. Eu queria agradecer muito você aí. Antes disso, Carlinho, pro Brasil melhor, dá um recado aí pro pessoal aqui, ó. Não, eu primeiro quero agradecer esse espaço democrático que a gente aqui não tem que inventar. Aqui eu falo com sentimento. E para um Brasil melhor, eu acho que tem que investir na educação. Acho que é investir na educação pesado, escola integral. E outra coisa, é olhar para aqueles que ajudaram a construir esse país. Foi um aposentado desse país que construíram esse país. E hoje estão aí renegados a tudo quanto é momento.
o que tem de mulheres e de homens que estão em hospitais, que hoje vivem cada vez mais desesperados, porque seu vencimento cada vez mais diminuindo. E são tratados como objeto. E não tem esse entendimento. Então, eu acho que assim, a gente não pode perder a esperança, a gente tem que apostar nessa juventude. Essa juventude tem que, uma hora, dar um grito de liberdade, ir para a rua, como nós fizemos no passado. Espero que essa juventude faça parte dela, mas tenha um olhar especial para esses aposentados que estão aí sofrendo. É isso aí, galera. Tamo junto. Hoje ficamos com o Carlinhos. Carlinhos, qual é a sua rede? Fala aí pro pessoal aí. Carlos Santana, PT. É isso aí. Pessoal, curte, compartilha. Espero que vocês tenham gostado. Carlinho, papo 10 Tamo aqui. junto. Tamo junto. Valeu, pessoal. Até mais. Até a próxima.